No Dia dos Pais, meu próprio filho olhou nos meus olhos na frente de 50 pessoas e disse: "Eu queria que você nunca tivesse sido meu pai." Eu me levantei, olhei para o rapaz por quem eu tinha sacrificado tudo e respondi: "Então viva como se nunca tivesse tido um pai." Saí dali, entrei na Mercedes 0 km estacionada na garagem dele e fui embora. 10 minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele: "Traga meu carro de volta agora mesmo ou eu chamo a polícia." Eu só sorri e desliguei o telefone, porque a verdade que ele estava prestes a descobrir era que aquele carro nunca tinha sido dele. Antes de contar o resto dessa história, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Deixe o like e se inscreva se você já teve que ensinar uma lição dura sobre respeito a um familiar mal agradecido. Meu nome é Leonardo, tenho 70 anos. Por 35 anos, eu acreditei que dar ao meu filho uma vida melhor do que a que eu tive era a maior prova de que eu era um bom pai. Passei 4 décadas usando botina de aço, acordando às 4 da manhã e respirando poeira de obra, para que meu filho Rodrigo nunca soubesse o que era ter as mãos cheias de calo ou a carteira vazia. Construí uma empresa de construção e incorporação a partir de uma única caminhonete usada, até virar um grupo de participações particular. Mas eu nunca ostentei minha riqueza. Dirigia uma caminhonete velha, morava na mesma casa modesta e usava camisa de flanela. Para o mundo lá fora, e para o meu próprio filho, eu era só um operário aposentado vivendo de uma pensão magra. Mantive minha fortuna em segredo porque eu queria que o Rodrigo construísse o próprio caráter. Eu queria que ele fosse um homem de substância. Eu estava prestes a descobrir exatamente o quanto de substância lhe faltava. Era uma linda tarde de domingo, quando cheguei à casa de classe alta de Rodrigo e Marcela, no subúrbio nobre, para o churrasco anual do Dia dos Pais. A casa era um sobrado enorme com gramado bem cuidado, piscina aquecida e uma cozinha externa que parecia saída de revista. Subi à garagem carregando um presente simples para o meu filho, vestindo minha calça jeans limpa, mas surrada de sempre, e uma camisa social confortável. Antes mesmo de chegar à porta da frente, o desrespeito já tinha começado. Rodrigo saiu da garagem vestido com uma calça de linho cara e mocassim de grife. Em vez de um abraço ou um feliz Dia dos Pais, os olhos dele foram direto para onde eu tinha estacionado minha caminhonete na rua. "Pai", ele suspirou, apertando a ponte do nariz como se minha simples presença lhe desse enxaqueca. "Você pode estacionar um pouco mais adiante no quarteirão? Meus sócios do escritório estão chegando, e eu não quero que sua traseira enferrujada estrague a fachada." Os pais da Marcela já estão aqui, e você sabe como eles são. Engoli o nó de decepção na garganta e assenti em silêncio. "Claro, Rodrigo, eu vou mudar de lugar." Voltei pela garagem, mudei a caminhonete de lugar e retornei ao quintal. O pátio estava cheio de gente bebendo champanhe e rindo. Marcela, minha nora de 33 anos, reinava perto da piscina. Ela usava um vestido de seda e segurava uma taça de cristal, cercada pelas amigas do clube. Fiquei parado quietinho na beira do pátio, tomando um copo de água, só observando. Ouvi Marcela falando alto, garantindo que todo mundo ao redor ouvisse. "Ah, o Rodrigo me surpreendeu com ele semana passada." Ela se gabava, apontando para a garagem, onde uma Mercedes SUV preta e brilhante estava estacionada. "Ele sabe que eu simplesmente não consigo tolerar dirigir nada abaixo do melhor. É tão cansativo acompanhar o sucesso dele, sabe?" As amigas cacarejaram e a elogiaram, completamente alheias à verdade. Tomei um gole lento da minha água. Rodrigo não tinha comprado aquele carro. 3 semanas antes, ele tinha me ligado quase chorando, dizendo que precisava de um carro seguro para Marcela e que os bônus dele estavam atrasados. Ele implorou que eu o ajudasse a conseguir um financiamento. Eu não só ajudei. Eu comprei o carro à vista pela minha holding e deixei ele usar, ainda pagando o seguro do meu bolso. Mas ouvir a Marcela sendo exibida como um troféu da riqueza deles era um gosto amargo demais. Pelas 2 horas seguintes, fui tratado como um fantasma vagando pela casa do meu próprio filho. Quando tentei entrar numa conversa sobre o mercado imobiliário local com os pais ricos da Marcela, Rodrigo me interrompeu de repente, pondo a mão no meu ombro e me empurrando na direção da churrasqueira. "Pai,
Por que você não fica de olho nos hambúrgueres? Você é bom com as mãos. Deixa a gente cuidar dos negócios. Fiquei perto da churrasqueira virando hambúrgueres para estranhos que nem sequer me cumprimentavam. Toda vez que eu olhava para o lado, Rodrigo estava rindo, dando tapinhas nas costas dos amigos, encenando o papel do milionário que construiu tudo sozinho. Ele tinha vergonha de mim. Tinha vergonha da terra e do suor que pagaram a escola particular dele, a faculdade dele, e o próprio alicerce da vida que ele agora ostentava. O aperto no meu peito foi ficando mais forte, mas eu fiquei calado. Disse a mim mesmo que era o dia dele, a festa dele, e eu não ia fazer cena. Mas todo homem tem um limite. O sol começou a se pôr, banhando a piscina num brilho dourado. Marcela bateu a colher na taça de champanhe, pedindo a atenção de todos. Ela sorriu radiante e anunciou que era hora dos brindes. Os convidados se reuniram no pátio, erguendo as taças. O pai da Marcela falou primeiro, num discurso longo e pomposo sobre o orgulho de ter o Rodrigo como genro, elogiando a ambição dele e a riqueza supostamente conquistada sozinho. Depois foi a vez do Rodrigo. Ele ficou no centro da roda, um copo de uísque caro na mão, o rosto corado pelo álcool e pela admiração dos amigos. Olhou ao redor do quintal, os olhos passando de leve por mim, parado quieto no fundo, antes de começar a falar. Sabe, o Dia dos Pais é sobre olhar para trás, de onde a gente veio, e olhar para frente, para onde a gente vai, disse Rodrigo, a voz ecoando pelo quintal silencioso. E eu olho ao redor, para essa casa linda, minha esposa linda, e a vida que a gente construiu, e percebo que tudo o que eu tenho, tive que conquistar com unhas e dentes. Deu um gole no uísque e soltou uma risada afiada e arrogante. Não foi fácil para mim. Tem gente que já sai na frente na vida. Tem gente que ganha mentor, ganha herança. Mas eu tive que me virar sozinho. Tive que aprender o que era sucesso completamente por conta própria, porque meu pai nunca entendeu o que é ambição. Ele era só um operário satisfeito com o mínimo. Ele nunca entendeu o que é preciso para ser um vencedor. Na verdade, a maior parte da minha vida, eu tive que superar a vergonha de vir do nada só para sentar à mesma mesa que vocês. Um silêncio pesado, sufocante, caiu sobre o pátio. Vários convidados se mexeram desconfortáveis, olhando de um lado para o outro entre o Rodrigo e eu. Marcela só sorriu, dando um gole na bebida, como se o marido tivesse acabado de fazer uma obra-prima poética. Senti o sangue latejando nos ouvidos. 40 anos de unhas quebradas, noites exaustas e cheques escritos em segredo para que ele pudesse atravessar o palco da formatura sem dever um centavo. E essa era a minha recompensa, ser usado como piada para elevar o ego frágil dele na frente de estranhos. Dei um passo à frente. A multidão se abriu um pouco enquanto eu caminhava até meu filho. Mantive a voz baixa, firme e perfeitamente calma. Rodrigo, eu disse, é Dia dos Pais. Você já bebeu o suficiente e acho que já falou o suficiente por hoje. Vamos deixar por aqui. Rodrigo fez uma careta de desdém, o rosto se retorcendo de uma raiva repentina e cruel. Ele odiava ser corrigido, principalmente na frente da plateia. Não me diga o que fazer na minha própria casa, velho. Você me segurou a vida inteira. Fica aí sentado, de roupa barata, me julgando, quando você nunca conquistou nem uma fração do que eu conquistei. Estou cansado de fingir que devo alguma coisa a você. Eu queria que você nunca tivesse sido meu pai. As palavras ficaram no ar como vidro quebrado. Olhei para o rosto dele, procurando um traço do menino que eu tinha criado. O menino que esperava na porta de casa quando eu voltava da obra. Mas aquele menino tinha ido embora. No lugar dele, estava um estranho vaidoso e mimado que acreditava nas próprias mentiras. Não gritei. Não levantei a mão. Só olhei bem nos olhos dele, o silêncio se esticando tanto que dava para ouvir o vento nas árvores. Então viva como se nunca tivesse tido um pai, eu disse. Virei as costas e fui embora. Não olhei para trás, para Marcela. Não olhei para trás, para os convidados. Andei reto pela garagem, deixando o pátio para trás. Não fui até a minha caminhonete enferrujada estacionada na rua. Em vez disso, andei direto até a reluzente Mercedes SUV preta parada na garagem. Enfiei a mão no bolso, tirei a chave mestra que eu tinha guardado desde que comprei o veículo pela empresa
e apertei o botão de destravar. Os faróis piscaram. Entrei no banco do motorista, liguei o motor e saí de ré da garagem. Enquanto eu descia pela rua imaculada do bairro, o peso que vinha esmagando meu peito por anos começou a levantar. Foi substituído por uma clareza fria e afiada. Por 35 anos, eu tinha sido a rede de segurança dele. Deixei que ele tratasse minha generosidade como se fosse mérito próprio. Deixei que ele abusasse do meu silêncio. Isso acabou hoje. 10 minutos estrada fora, entrando na rodovia, meu celular vibrou no banco do passageiro. Olhei para a tela. Era uma mensagem do Rodrigo. Traga meu carro de volta agora mesmo ou eu chamo a polícia. Fiquei olhando para aquelas palavras brilhando na tela. A cara de pau da ameaça teria me deixado furioso algumas horas atrás, mas agora só me fez sorrir. Estendi a mão, apertei o botão de desligar e desliguei o telefone completamente. Que ele chame, pensei, dirigindo para dentro do fim de tarde. Que ele chame a polícia e denuncie um carro roubado. Porque amanhã de manhã, Rodrigo e a esposa arrogante iam aprender uma lição bem dura sobre quem realmente era dono da vida que eles estavam vivendo. O ajuste silencioso tinha começado, e eu ia desmontar o império falso dele, peça por peça. Mantive o carro exatamente no limite de velocidade enquanto a rodovia se estendia à minha frente. Os bancos de couro da Mercedes eram perfeitamente contornados, a cabine silenciosa e isolada do mundo lá fora. Era o tipo de luxo que Rodrigo adorava exibir, o tipo de conforto que ele achava que merecia por direito de nascença. Deixei o silêncio me envolver. O telefone no banco do passageiro estava apagado, mas a lembrança da mensagem dele ainda queimava na minha mente. Traga meu carro de volta agora mesmo ou eu chamo a polícia. Eu tinha desligado o aparelho porque sabia o tipo de homem que meu filho tinha se tornado. Só não esperava que ele provasse isso tão rápido. Achei que fosse blefe, um chilique de criança mimada que teve o brinquedo tomado. Subestimei a arrogância dele. A 8 quilômetros da divisa da cidade, o interior escuro do carro de repente foi inundado por uma luz estroboscópica cegante. Vermelho e azul piscaram violentamente no retrovisor. A sirene da viatura rasgou a noite silenciosa. Chequei o velocímetro. Eu não estava acima do limite. Não tinha feito nenhuma manobra brusca. Só havia um motivo para uma viatura vir atrás de mim com tanta urgência agressiva. Rodrigo realmente tinha feito aquilo. Meu próprio filho tinha pegado o telefone e denunciado o pai como ladrão de carro. Liguei a seta e conduzi a SUV pesada para o acostamento de Cascalho. Coloquei o carro em ponto morto, desliguei o motor e pus as duas mãos firmemente no topo do volante. Eu sabia como essas coisas funcionavam. Um veículo denunciado como roubado não é tratado como uma lanterna quebrada. É tratado como uma abordagem de alto risco. Olhei pelo retrovisor lateral e vi as portas da viatura se abrirem. 2 policiais desceram. Não se aproximaram de forma casual. Se moviam com um propósito tenso e calculado. Um se aproximou pelo lado do motorista, com a mão perto do cinto de serviço. O outro ficou um pouco atrás, apontando uma lanterna potente direto nos meus olhos, me cegando por completo. Mantenha as mãos exatamente onde estão, ordenou uma voz firme através do brilho da lanterna. Não faça movimentos bruscos. O policial mais jovem apareceu na minha janela. O rosto dele estava tenso, a adrenalina visivelmente correndo pelo corpo. Ele bateu no vidro. Apertei o botão para abaixar a janela, o ar frio da noite entrando na cabine. Motorista, desligue o veículo e jogue as chaves para fora da janela, ele ordenou. Eu já tinha desligado, mas obedeci, deixando o chaveiro pesado cair no cascalho. Agora, disse o policial, o tom afiado e sem espaço para negociação, preciso da sua carteira de motorista e preciso que saia do veículo. Você está dirigindo um carro que foi denunciado como roubado há 10 minutos. Não discuti, não entrei em pânico, não levantei a voz nem tentei explicar a complicada dinâmica familiar de um churrasco de Dia dos Pais que deu errado. Entrar em pânico é coisa de gente culpada. Só assenti. Minha carteira está no bolso de trás direito. Eu disse calmamente. Vou pegar devagar. Desafivelei o cinto, saí para o ar frio da noite e entreguei a carteira de motorista. O policial apontou a lanterna para o pequeno cartão plástico. Leonardo, ele leu em voz alta,
olhando de volta para o meu rosto para conferir. Bom, Leonardo, o proprietário registrado desse veículo acabou de ligar para a central de emergência, dizendo que você pegou as chaves do balcão dele e saiu dirigindo sem permissão. Roubar um veículo de luxo é um crime sério. Você tem consciência disso? Olhei para o jovem policial. Ele estava só fazendo o trabalho dele, agindo com a informação que tinha recebido. Rodrigo, sem dúvida, tinha bancado a vítima com perfeição, provavelmente dizendo à central que o pai idoso estava confuso ou que tinha levado o carro novo num acesso de raiva. Estou plenamente ciente da lei policial, respondi, mantendo a voz baixa e firme. Mas antes de me algemar, eu recomendaria fortemente que o senhor checasse o documento do carro no porta-luvas. Fico feliz em ficar aqui mesmo, encostado no carro, enquanto o senhor confere. O policial estreitou os olhos, desconfiado da minha calma. Fez um gesto para o parceiro, que se inclinou cuidadosamente pelo lado do passageiro da Mercedes e abriu o porta-luvas. Ele remexeu na pilha organizada de manuais e tirou o documento de registro. Apontou a lanterna para o papel, lendo as linhas impressas. O segundo policial parou de ler. Olhou para o papel, depois para a carteira que o parceiro segurava e depois para mim. A postura dele mudou na hora. A tensão nos ombros baixou. "O que diz aí?" perguntou o primeiro policial, sentindo a mudança no colega. O segundo policial contornou a frente do carro, entregando o documento. "O carro não está no nome de nenhum Rodrigo", ele disse baixinho. "Está registrado em nome de uma pessoa jurídica, Grupo Ápice Participações Ltda." O primeiro policial franziu a testa, olhando do papel para mim. "E qual é a sua relação com o Grupo Ápice Participações?" ele perguntou, embora o tom já tivesse perdido a agressividade. Enfiei a mão no bolso da camisa e tirei um cartão de visita pequeno e grosso. Entreguei a ele. "Eu sou o fundador, o presidente e o único proprietário legal do Grupo Ápice Participações", expliquei. "Comprei esse veículo 3 semanas atrás, direto da concessionária. Paguei à vista, com cheque corporativo. Meu filho Rodrigo dirige o carro porque eu permito. Eu pago o seguro. Eu pago a manutenção. Ele não é dono do carro. Ele não paga nenhuma parcela do carro. Ele só tem um jogo de chaves reserva." Os policiais trocaram um olhar longo e duro. O primeiro voltou para a viatura e pegou o rádio. Fiquei parado no acostamento, ouvindo a estática do rádio da polícia, enquanto ele consultava a placa, o registro corporativo e minha identificação pessoal. Senti uma profunda tristeza, misturada com uma clareza absoluta. Por 35 anos eu tinha construído minha empresa, a partir de uma única caminhonete velha, até virar um grupo de participações. Tinha estruturado meus bens meticulosamente, criando fundos fiduciários e pessoas jurídicas para proteger a riqueza que eu pretendia deixar para o meu filho. Fiz tudo isso para mantê-lo seguro. Nunca imaginei que teria que usar essas mesmas estruturas jurídicas para me proteger dele. 5 minutos depois, o policial voltou. As luzes vermelhas e azuis ainda giravam, lançando sombras compridas pelo asfalto. Mas a atmosfera tinha mudado completamente. Ele me devolveu a carteira de motorista e o cartão de visita. As chaves foram recolhidas do cascalho e devolvidas também. "O senhor está liberado, Leonardo", disse o policial. A central confirmou tudo. "O senhor é o proprietário legal desse veículo através da sua empresa. Não dá para roubar o próprio patrimônio." Ele suspirou, esfregando a nuca, com uma expressão de profunda frustração. "Parece que seu filho registrou um boletim de ocorrência falso", ele continuou. "Ele usou recursos de emergência para resolver uma briga familiar. Isso é crime. Registrar uma falsa denúncia de roubo de veículo é uma infração séria e desperdiça nosso tempo. Estávamos prontos para conduzir uma abordagem de alto risco com o senhor. As coisas poderiam ter escalado rápido demais." Olhei para os 2 policiais. Eles estavam com raiva, e com razão. Tinham sido manipulados por um homem arrogante que achava que podia usar a polícia como segurança particular para intimidar o próprio pai. Eu poderia simplesmente ter voltado para o carro e ido embora para o hotel, deixando o Rodrigo lidar com as consequências quando a polícia o alcançasse. Mas o ajuste silencioso não era sobre se esconder. Era sobre desmontar a ilusão que o Rodrigo tinha construído para si mesmo. "Policiais",
eu disse, apoiando de leve na porta preta e reluzente do meu carro. Meu filho está agora mesmo dando um churrasco de Dia dos Pais bem grande e bem caro numa casa que, por sinal, também pertence a um fundo fiduciário que eu controlo. Ele está cercado pelos sogros ricos e pelos amigos do clube, encenando o papel de milionário vítima que construiu tudo sozinho. Ele acha que ganhou. Acha que vocês estão me levando algemado no banco de trás agora mesmo. Fiz uma pausa, olhando pela rodovia escura em direção ao bairro que tínhamos acabado de deixar. Eu não quero ver meu filho preso hoje, continuei. Mas acredito que ele precisa entender a gravidade de desperdiçar recursos da polícia e fazer acusações falsas contra o homem que é dono do chão em que ele pisa. Vou dar meia volta com o carro e voltar até a casa dele para pegar alguns pertences pessoais que deixei lá. Acho que seria muito bom para todo mundo se vocês me seguissem até lá para esclarecer esse mal-entendido diretamente com a pessoa que fez a denúncia falsa. Os dois policiais se entreolharam. Um entendimento lento e cúmplice passou entre eles. Eles não gostavam de ser usados, e certamente não se importavam de entregar uma dose amarga de realidade para alguém que tinha abusado da autoridade deles. O policial mais velho assentiu, um leve sorriso sarcástico brincando no canto da boca. Vamos logo atrás do senhor. Vamos ter uma conversinha com seu filho. Dirigi de volta pela rodovia com as duas viaturas atrás de mim. As luzes piscando pintavam as árvores escuras em tons frenéticos de vermelho e azul. Era uma procissão estranha, um desfile silencioso voltando ao mesmo lugar onde meu filho achava que tinha enterrado minha dignidade. Não senti medo. Não senti raiva. O peso pesado de ser um pai decepcionado tinha desaparecido completamente, substituído por uma paz fria e calculada. Eu estava voltando para entregar as consequências que ele mesmo tinha encomendado. O bairro nobre estava quieto quando entramos na rua tranquila do Rodrigo. Os gramados aparados e os carvalhos altos, de repente ficaram banhados pelo brilho inegável das luzes da polícia. Estacionei a SUV preta na garagem, coloquei em ponto morto e desliguei o motor. As duas viaturas pararam bem atrás de mim, bloqueando a garagem e a rua. Não desligaram as luzes. O brilho giratório cortava a escuridão, iluminando o pátio dos fundos, onde a festa de Dia dos Pais ainda estava a todo vapor. A música suave que tocava nas caixas de som lá fora foi silenciada abruptamente. As risadas viraram murmúrios confusos. Saí do carro, escoltado pelos dois policiais fardados, e caminhei devagar pela garagem de concreto estampado. Os convidados abastados deixaram as mesas e se reuniram na beira do pátio, segurando as taças de vinho, olhando chocados. Marcela estava perto da cozinha externa, o rosto tenso de pânico. Ao lado dela, os pais, parecendo completamente confusos. Rodrigo abriu caminho até a frente da multidão. Ele alisou a frente da camisa de linho cara e estufou o peito, tentando projetar a imagem de um cidadão preocupado que tinha acabado de flagrar um criminoso. Olhou para os policiais e soltou um suspiro de alívio dramático. Policiais, obrigado por encontrarem ele e trazerem o carro de volta, ele disse, a voz alta o suficiente para os amigos do clube ouvirem. Peço desculpas pelo transtorno. Meu pai bebeu demais e ficou agressivo. Ele pegou minhas chaves do balcão e saiu dirigindo sem minha permissão. Marcela se aproximou dele, cruzando os braços e me olhando com puro desdém. Estava encenando o papel de nora sofredora com perfeição. A gente estava tão preocupado que ele pudesse machucar alguém na estrada, ela acrescentou. Fiquei perfeitamente parado e deixei que eles tecessem a teia. O policial mais velho deu um passo à frente. O rosto dele parecia esculpido em pedra. Ele não olhou para o Rodrigo com simpatia. Olhou com o olhar frio e duro de um homem que desprezava mentirosos. O senhor foi quem ligou para a central de emergência denunciando um veículo roubado? Perguntou o policial. Rodrigo assentiu com confiança. Sim, isso mesmo. Eu sou o dono e eu denunciei o roubo. O policial tirou o bloco de notas do colete. Senhor, ele disse, a voz ecoando facilmente pelo silêncio atordoado do pátio. Nós verificamos o registro, o número de chassi e a documentação do seguro corporativo. Esse veículo é legalmente de propriedade e está segurado pelo Grupo Ápice Participações. O homem ao meu lado é o único proprietário dessa empresa. O senhor não é dono desse carro.
O senhor não paga o seguro desse carro. O senhor só tinha um jogo de chaves reserva. O silêncio que caiu sobre o quintal foi absoluto. Dava para ouvir o zumbido suave do filtro da piscina. Marcela deixou os braços caírem ao lado do corpo. A boca dela ficou aberta. Olhou do policial para o Rodrigo, o rosto perdendo a cor. As amigas ricas para quem ela tinha se gabado uma hora antes começaram a cochichar entre si. A ilusão da vida perfeita e luxuosa dela estava rachando em tempo real. Rodrigo ficou pálido. A postura confiante desmoronou. Abriu a boca para falar, mas o policial mais jovem se adiantou e o interrompeu. Registrar um boletim de ocorrência falso é crime grave, declarou o jovem policial, o tom afiado e sem perdão. Usar a central de emergência para resolver uma briga de família é um abuso severo dos recursos públicos. Estávamos prontos para fazer uma abordagem de alto risco com o seu pai. Poderíamos algemar o senhor agora mesmo, colocar no banco de trás da viatura e levar para a delegacia por prestar falsa declaração à autoridade policial. Rodrigo encolheu. A fachada de milionário que construiu tudo sozinho evaporou, deixando só um garoto assustado e tolo em seu lugar. Ele gaguejou, tentando desesperadamente recuar na frente da plateia. Policial, tem um mal-entendido enorme aqui, ele implorou, a voz fina e aguda. Eu mantenho o carro. A gente tinha um acordo verbal. Eu achava que era legalmente meu. O policial mais velho balançou a cabeça. O senhor mentiu para a central de emergência. Ele corrigiu em voz alta. Só estamos dando um aviso hoje porque seu pai pediu especificamente que não prendêssemos o senhor na frente dos convidados no Dia dos Pais. Mas, se tivermos que voltar a esse endereço porque o senhor decidiu desperdiçar nosso tempo com outra mentira, o senhor sai algemado. Entendeu? Rodrigo engoliu em seco e assentiu humildemente. Sim, senhor, ele sussurrou. Olhei para a multidão. Marcela estava corada de um vermelho profundo, humilhada. Não conseguia olhar para as amigas. O pai dela, o homem pomposo que tinha elogiado tanto o Rodrigo nos brindes, agora olhava para o genro com puro desgosto. Era um homem que respeitava riqueza e status, e descobrir que o genro era uma fraude, que dirigia um carro emprestado e mentiu para a polícia, era uma sentença de morte social. Os amigos do clube olhavam desconfortavelmente para os próprios sapatos ou tomavam goles das bebidas, fingindo não notar a humilhação absoluta se desenrolando diante deles. Rodrigo olhou para mim. Os olhos dele estavam arregalados numa mistura de pânico e desespero. Estava esperando que eu o salvasse, esperando que eu desse um passo à frente, resolvesse tudo, dissesse aos pais da Marcela que era só um mal-entendido bobo e que eu estava feliz em deixar ele ficar com o carro. Era isso que eu tinha feito a vida inteira dele. Tinha absorvido os erros dele e pago pelo orgulho dele. Mas não disse uma palavra. Simplesmente passei por ele, entrando no pátio. A multidão se abriu na hora. Entrei na casa, peguei a jaqueta leve que tinha deixado pendurada numa cadeira de jantar e voltei. Ao passar pelo Rodrigo na garagem, ele se aproximou de mim. A voz dele tremia, implorando. Pai, por favor, ele sussurrou. Diz para eles que foi um erro. Diz para os pais da Marcela que a gente tinha um acordo. Você está me humilhando. Parei e olhei para o homem que tinha desejado publicamente nunca ter sido meu filho. Olhei para a mulher que tinha exibido meu trabalho duro como se fosse dela. Eu sou só um operário, Rodrigo. Respondi baixinho, garantindo que só ele ouvisse. Não entendo nada dos mal-entendidos da sua alta sociedade. Você é um homem que construiu tudo sozinho. Resolve sozinho. Andei o resto da garagem, agradeci aos policiais pelo profissionalismo e pelo tempo e voltei para o banco do motorista do meu carro. Ao dar ré e sair da calçada, olhei pelo retrovisor uma última vez. Rodrigo estava completamente sozinho, no brilho implacável das luzes da polícia, cercado por pessoas que finalmente o viam pelo que ele realmente era. Acordei na manhã seguinte com o som da chuva batendo de leve na janela do meu quarto. Tinha voltado para minha própria casa depois de sair do bairro na noite anterior. Minha casa era uma modesta casa de tijolinho que eu tinha comprado 30 anos atrás. Estava quieta, do tipo de quietude que costumava me trazer paz, mas naquele dia parecia pesada. Fui até a cozinha e liguei a cafeteira.
A rotina era familiar, mas tudo mais tinha mudado. Servi um café preto e sentei à pequena mesa de madeira. Tinha deixado o celular no console central da caminhonete a noite toda. Não queria olhar para ele. Sabia o que estaria me esperando, mas evitar é um luxo que se perde quando se está sob ataque. Fui até a garagem, peguei o telefone e trouxe de volta para a mesa da cozinha. Quando liguei a tela, uma enxurrada de notificações apareceu. Havia 15 chamadas perdidas. 10 do Rodrigo, 5 da Marcela. Havia também dezenas de mensagens de texto, mas ignorei todas. Abri o aplicativo de correio de voz. Havia uma nova mensagem do meu filho, deixada às 2 da manhã. Apertei o play e pus o telefone na mesa. Rodrigo não soava como um homem que tinha acabado de ser publicamente humilhado e humilde. Soava como um animal encurralado, atacando com tudo que tinha. O álcool do churrasco claramente ainda estava no organismo dele, deixando a voz grossa e agressiva. "Eu não acredito que você fez isso", ele começou, a voz tremendo de uma raiva tão profunda que distorcia o áudio. "Você destruiu completamente minha vida hoje." A Marcela se trancou no quarto de hóspedes e se recusa a falar comigo. O pai dela disse que eu sou uma vergonha. Meus sócios do escritório viram a polícia me tratar como um criminoso comum. Você me humilhou na frente de todo mundo que importa. Você roubou meu carro e me armou uma cilada para eu parecer um idiota. Tomei um gole lento do café. Ele ainda chamava de meu carro. Mesmo depois de a polícia ter entregado a ele os fatos frios e duros, ele se recusava a largar a ilusão. Não conseguia aceitar responsabilidade. Era mais fácil culpar o homem que tinha lhe dado tudo. Mas o desabafo dele não terminou em culpa. O tom da voz mudou de raiva para um cálculo perigoso. "Você não está pensando direito, pai", ele continuou, o veneno pingando em cada palavra. "O que você fez ontem à noite, levando um veículo daquele jeito, vagando pela noite, tentando fazer cena com a polícia, isso não é comportamento normal. Eu e a Marcela estivemos conversando. A gente vem notando você meio escorregando faz um tempo. Você está agindo de forma errática, está tomando decisões perigosas. A gente acha que você está sofrendo de um princípio de demência. A gente realmente acha que você está ficando senil." A cozinha ficou perfeitamente parada. O único som era a reprodução mecânica e áspera da voz do meu filho enchendo o cômodo. "Eu não vou deixar você destruir o nome da família porque sua mente está indo embora", disse Rodrigo, a voz baixando para um sussurro ameaçador. "Vou ligar para o meu advogado logo cedo na segunda-feira. Vamos entrar com um pedido de curatela no tribunal. Você claramente não consegue mais administrar seus próprios assuntos. Precisa de alguém que assuma o controle dos seus bens e das suas decisões médicas antes que você se machuque ou machuque alguém. Você me empurrou para isso, pai. Eu vou assumir tudo." O correio de voz terminou com um clique seco. A voz automatizada informou que a mensagem tinha sido salva. Fiquei sentado à mesa da cozinha olhando para a chuva pela janela. Uma frieza profunda se instalou nos meus ossos. Se ele tivesse ligado para gritar comigo, eu teria entendido. Se tivesse ligado para romper nossa relação e dizer que nunca mais queria me ver, eu teria aceitado. Teria chorado a perda do meu filho e vivido o resto dos meus dias em solidão tranquila. Mas ele não queria ir embora. Queria me aprisionar. Uma curatela não é um simples mecanismo jurídico. É a retirada absoluta dos direitos humanos de uma pessoa. Se Rodrigo tivesse sucesso, ele controlaria onde eu moraria, o que eu comeria, quais médicos eu veria e como meu dinheiro seria gasto. Teria o poder de me forçar a entrar num asilo, trancar a porta e jogar fora a chave. Pegaria o império corporativo que eu construí com minhas próprias mãos e o esvaziaria para financiar o estilo de vida de clube dele e o guarda-roupa de grife da Marcela. Eu ia usar meu próprio dinheiro para pagar os advogados que me trancariam. Percebi naquele momento que não estava mais lidando com um filho mal agradecido. Estava lidando com um predador. Rodrigo e Marcela tinham provado a riqueza que eu proporcionava e tinham decidido que não queriam mais esperar que eu morresse de causas naturais. Queriam a herança agora e estavam dispostos a destruir minha mente e minha liberdade para consegui-la. Achavam que eu era só um velho cansado demais para revidar. Achavam que eu ficaria intimidado com jargão jurídico
e ameaças de ser declarado incapaz. Esqueceram de onde eu vim. Eu não herdei minha empresa. Eu a construí na terra. Sobrevivi a crises econômicas, concorrentes implacáveis e tubarões corporativos sem escrúpulos. Eu sabia como lutar. Só nunca pensei que teria que usar essas habilidades contra o menino que ensinei a andar de bicicleta. Peguei o telefone. Não apaguei a mensagem. Fiz backup dela num servidor seguro na nuvem. Aquela gravação não era mais só uma mensagem dolorosa de um filho. Era prova de malícia premeditada. Era prova de que a preocupação repentina dele com minha saúde mental não passava de uma estratégia jurídica armada para roubar meus bens. Levantei da mesa e joguei o resto do café na pia. Não havia mais tempo para tristeza. Tristeza é luxo de quem está seguro. Eu estava sob ataque ativo. Fui até o escritório de casa e abri o arquivo de aço pesado. Tirei meus livros contábeis corporativos, os documentos dos fundos fiduciários e as escrituras dos imóveis. Precisava me mover mais rápido do que eles. Precisava cortar cada laço financeiro que eu já tinha estendido a eles. Antes que Rodrigo protocolasse um único papel no tribunal para me declarar incapaz, porque eles achavam que tinham o poder, eles estavam prestes a aprender que só tinham poder porque eu tinha pago por eles secretamente. Peguei o telefone de novo e rolei pelos contatos até achar o nome que eu precisava. Antônio Ferreira. Antônio era meu advogado corporativo principal. Brilhante, implacável e ferozmente leal a mim. Ele cuidava de todas as minhas aquisições e fundos fiduciários. Não conhecia o Rodrigo muito bem, porque eu sempre mantive meus negócios e minha família separados. Essa separação estava prestes a acabar. Apertei o botão de chamada e fiquei ouvindo o toque. Era hora de tirar o alicerce debaixo dos pés do meu filho. Era hora de começar o ajuste silencioso. O telefone tocou exatamente 2 vezes antes de Antônio atender. Era domingo de manhã, mas Antônio Ferreira nunca realmente parava de trabalhar. Era um homem que vivia de terno sob medida e respirava litígio corporativo. Quando atendeu, a voz dele era afiada e clara. Disse a ele que precisava vê-lo no escritório imediatamente. Ele não fez perguntas. Só disse que teria o café pronto e a porta destrancada. Peguei minha pasta, a que continha os livros contábeis físicos do Grupo Ápice, e fui até a caminhonete. O trajeto até o centro estava tranquilo. A chuva tinha parado, deixando as ruas escorregadias e cinzentas na luz da manhã. Fiquei pensando no homem que eu ia encontrar. Antônio era meu advogado principal havia mais de 15 anos. Cuidava das aquisições, das fusões e das complexas estruturas fiduciárias que mantinham minha riqueza invisível para o público e para minha família. Era um tubarão em tribunal, um homem que desmontava empresas rivais com precisão cirúrgica. Eu sempre tinha mantido ele bem longe do Rodrigo. Queria que meu filho tivesse um pai normal, não uma equipe jurídica. Mas Rodrigo tinha me forçado a mão. Ele queria uma guerra por bens. Ia ter uma. Cheguei ao prédio imponente de vidro e aço no centro financeiro. O saguão estava vazio. O segurança acenou para mim com familiaridade. Peguei o elevador até o 42º andar. Quando as portas se abriram, Antônio estava esperando na sala de reunião envidraçada com vista para a cidade. Ele me entregou uma xícara de café preto quando entrei. Olhou para o meu rosto, lendo a tensão fria na minha postura. Soube na hora que aquilo não era uma revisão de portfólio de rotina. Sentei à cabeceira da longa mesa de mogno e coloquei meu telefone no centro. Não fiz nenhuma conversa fiada. Simplesmente apertei o play na mensagem de voz que Rodrigo tinha deixado. A voz gravada do meu filho encheu o espaço corporativo imaculado. As ameaças de curatela, as acusações de demência senil, a declaração descarada de que ele ia assumir tudo. Antônio escutou em silêncio absoluto. Não interrompeu, não se abalou. Só ficou olhando para o telefone, absorvendo cada palavra. Quando a mensagem terminou, o silêncio na sala ficou pesado. Olhei para o Antônio e ele olhou de volta para mim. Disse a ele que meu filho achava que eu era um velho vulnerável. Disse que Rodrigo planejava protocolar documentos jurídicos para me trancar numa instituição, para poder esvaziar minhas contas e pagar as mensalidades do clube dele e as roupas de grife da esposa. Disse ao Antônio que por 35 anos eu tinha interpretado o papel do pai operário, quieto e generoso.
Estava cansado de interpretar. A fachada tinha acabado oficialmente. Eu não era mais o pai do Rodrigo. Era o presidente do Grupo Ápice Participações. E minha empresa estava sob ataque ativo. Antônio se inclinou para a frente, entrelaçando os dedos. Os olhos dele eram afiados, calculando o campo de batalha jurídico à nossa frente. Perguntou qual era meu objetivo. Perguntou se eu queria uma estratégia defensiva para bloquear o pedido de curatela. Sugeriu que poderíamos providenciar avaliações médicas independentes para provar minha capacidade antes mesmo que Rodrigo protocolasse os papéis. Balancei a cabeça. Estratégias defensivas são para gente com medo de perder. Disse que eu queria uma ofensiva completa e total. Queria desmontar cada estrutura financeira que sustentava a vida do meu filho. Queria cortar cada cordão umbilical de riqueza que eu já tinha estendido a ele. E queria isso feito antes que Rodrigo nem soubesse o que o atingiu. Antônio assentiu, um sorriso lento e predatório tocando os cantos da boca. Foi até o computador e abriu os arquivos mestre do Grupo Ápice e dos diversos fundos fiduciários que eu tinha estabelecido ao longo das décadas. A tela grande na parede se iluminou com planilhas, contas bancárias e escrituras de imóveis. Começamos o ajuste silencioso ali mesmo. Foi uma auditoria implacável e metódica da minha própria generosidade. Olhamos primeiro para o fundo fiduciário do imóvel residencial. Vi na tela o Antônio abrir a escritura da casa colonial enorme onde Rodrigo e Marcela moravam. Eu tinha comprado aquela casa para eles 5 anos atrás, através de uma empresa de fachada. Eles achavam que eu só tinha sido fiador de um financiamento com condições muito favoráveis. Na realidade, eu era dono do imóvel inteiro. Eles eram tecnicamente apenas inquilinos morando de graça. Os impostos do imóvel, a manutenção, a reforma enorme que Marcela tinha acabado de fazer na cozinha externa, eu tinha pago tudo através de contas corporativas anônimas. Antônio pediu minhas instruções. Disse a ele para preparar um aviso de despejo imediato de 30 dias. Eles teriam que desocupar o imóvel ou assinar um novo contrato de locação comercial, concordando em pagar o valor real de mercado, R$ 8.000 por mês. Em seguida, abrimos as linhas de crédito. Eu tinha discretamente providenciado uma conta de cartão corporativo de limite alto que Marcela e Rodrigo usavam para as despesas do dia a dia. Achavam que era um benefício corporativo ligado ao cargo do Rodrigo, um símbolo do suposto sucesso dele na firma. Não tinham ideia de que eu quitava a fatura discretamente de um fundo particular no fim de cada trimestre. Olhamos a fatura atual. Os números eram assombrosos. Havia gastos de R$ 5.000 em joalherias. Gastos de R$ 2.000 em spas de luxo. Recibos de jantares caríssimos e viagens de fim de semana. Ver esses números alinhados me fez perceber que eles não estavam apenas vivendo confortavelmente. Eram gananciosos. Tratavam minha rede de segurança invisível como um poço sem fundo. Antônio já tinha visto fraude corporativa, tomadas de controle hostis e traições em salas de reunião. Mas mesmo ele parecia discretamente chocado com o volume de dinheiro fluindo para um homem que tinha me renegado publicamente. Perguntou o que eu queria fazer com os cartões. Disse a ele para congelar imediatamente e deixar o saldo exatamente onde estava. Que eles enfrentassem a dívida composta enorme que tinham criado para si mesmos. Por 4 horas, ficamos naquela sala de reunião, rastreando cada centavo. Auditamos as apólices de seguro, as mensalidades do clube, os registros dos veículos. Era de dar náusea ver tudo exposto em preto e branco. Eu tinha financiado uma ilusão inteira. Tinha pago pela arrogância do meu filho. Tinha bancado exatamente o estilo de vida que o fazia acreditar que era intrinsecamente superior a mim. Tinha criado um monstro a partir de amor cego e puro. Enquanto finalizávamos a lista de contas a serem cortadas permanentemente, Antônio notou uma irregularidade num portfólio secundário de imóveis. Ele pausou, a testa franzindo enquanto clicava numa pasta contendo documentos bancários que eu não tinha autorizado. Inclinou-se mais perto da tela, os olhos correndo por um pedido recente de uma instituição financeira local. Olhou para mim, a expressão mudando de advogado corporativo para investigador criminal. Disse a mim que Rodrigo não tinha apenas aproveitado minha generosidade secreta,
Disse que meu filho tinha recentemente dado passos desesperados que cruzavam a linha do direito egoísta para o crime financeiro puro. A auditoria tinha acabado de descobrir algo muito pior do que um filho mal agradecido. Tínhamos encontrado um rastro documental que poderia colocá-lo numa penitenciária federal. Antônio ampliou o documento na tela. O fundo branco ofuscante do arquivo digital iluminou a sala escura. Me inclinei para a frente, apoiando as mãos na mesa fria de mogno. O cabeçalho do documento era inconfundível. Era um pedido formal de crédito com garantia de imóvel, um empréstimo de R$ 150 mil contra a minha cabana à beira do lago. O imóvel era um refúgio modesto e tranquilo que eu tinha comprado 30 anos atrás para minha falecida esposa e eu. Era o lugar onde passávamos os verões, o lugar onde eu tinha ensinado o Rodrigo a pescar quando ele era só um menininho. Olhei para o rodapé da primeira página. Havia uma assinatura em tinta preta. Era meu nome escrito num traço cursivo que parecia completamente autêntico à primeira vista, mas eu conhecia as pequenas quebras na letra. Conhecia o jeito que a caneta devia levantar depois da inicial. A assinatura na tela era uma falsificação meticulosa e cuidadosa. Rodrigo tinha sentado em algum lugar, talvez na própria mesa de cozinha que eu tinha pago, e praticado forjar o nome do próprio pai repetidas vezes até acertar. Antônio bateu a caneta na mesa. O pedido foi enviado a um banco regional há 3 dias, ele explicou baixinho. O oficial de crédito sinalizou para uma checagem de verificação de rotina porque o imóvel está sob o fundo fiduciário corporativo, mas o pedido foi feito no seu nome pessoal. Se não tivessem pego essa discrepância, o dinheiro teria sido liberado até terça-feira. Senti um nó frio se apertando no estômago. Um banco não simplesmente entrega R$ 150 mil a terceiros sem documentação extensa de comprovação. Pedi ao Antônio para abrir os arquivos anexados. Precisava ver exatamente até onde meu filho tinha ido para conseguir esse dinheiro. Antônio clicou o mouse e um novo conjunto de páginas escaneadas apareceu na tela. O primeiro anexo era um papel timbrado de uma clínica médica particular, localizada 2 cidades adiante. Li o texto devagar, o coração afundando como uma pedra. Era um laudo médico. A carta dizia que eu tinha sido recentemente examinado e diagnosticado com declínio cognitivo avançado. O falso médico detalhava como eu sofria de perda severa de memória, comportamento errático e incapacidade de tomar decisões financeiras sensatas. A avaliação concluía que eu era completamente incapaz de administrar meus próprios assuntos e precisava de intervenção familiar imediata. As palavras na tela ecoavam as frases exatas que Rodrigo tinha usado na mensagem de voz furiosa daquela manhã. Não era uma ameaça espontânea nascida da raiva por um carro sumido. Era uma narrativa calculada que ele vinha construindo pelas minhas costas havia semanas. Ele tinha comprado um diagnóstico médico fraudulento para pagar legalmente minha autonomia. Estava preparando o terreno para roubar minha liberdade, para poder roubar meu dinheiro. Antônio rolou até o documento final da pasta. Era uma procuração ampla e duradoura. O formulário jurídico concedia ao meu filho Rodrigo controle total e absoluto sobre minhas finanças, meus imóveis e meus cuidados médicos. Estava carimbado com um selo cartorial falsificado e assinado com outra falsificação perfeita do meu nome. Fiquei sentado, encostado na cadeira. O ar na sala parecia rarefeito. Por 35 anos eu tinha amado aquele menino. Tinha carregado ele nos ombros quando ele estava cansado. Tinha ficado acordado até tarde ajudando com o dever de casa de matemática. Tinha discretamente movido montanhas para garantir que ele nunca provasse o gosto do fracasso ou da ruína financeira. E, em troca, ele tinha ativamente conspirado para me trancar numa instituição, apagar minha existência legal e drenar os próprios bens que eu tinha construído para o futuro dele. Isso não era o direito descuidado de uma criança mimada. Era a malícia fria e calculada de um criminoso. Antônio fechou o arquivo. A expressão dele era sombria. Disse a mim que enviar esses documentos forjados a uma instituição financeira constituía múltiplos crimes federais. Listou um por um: fraude eletrônica, fraude bancária, roubo de identidade, uso de documento falso. As penas para essas infrações carregavam sentenças de prisão obrigatórias e severas.
Antônio olhou diretamente nos meus olhos e fez a pergunta mais difícil do dia. Perguntou se eu estava pronto para mandar meu único filho para uma penitenciária federal. Olhei pelas janelas do chão ao teto para o horizonte da cidade. As nuvens de tempestade estavam se dissipando, deixando raios de sol duro baterem nos prédios de vidro. Pensei no homem que tinha ficado naquele churrasco tomando uísque caro e dizendo a uma multidão de estranhos que desejava que eu nunca tivesse sido o pai dele. Pensei na Marcela exibindo um carro que não era dela, rindo às minhas custas. Pensei no laudo médico falso planejado para me jogar numa ala trancada, para poder encolher o trabalho da minha vida. Virei de volta para o Antônio. Disse a ele que eu não tinha mais um filho. Tinha um parasita que tinha acabado de assinar sua própria expulsão da sociedade. Instruí o Antônio a baixar cada pedaço de evidência do portal do banco. Queria as assinaturas forjadas, o laudo médico falso e o carimbo cartorial falsificado compilados num arquivo mestre. Disse a ele para não acionar a polícia ainda. Não queria que Rodrigo fosse preso discretamente em casa, onde poderia bancar a vítima e espalhar uma narrativa para os amigos ricos. Queria que ele enfrentasse a realidade dos crimes dele com os próprios olhos. Queria que ele sentasse à mesa comigo, completamente alheio ao fato de que o chão já tinha sumido debaixo dos pés dele. Disse ao Antônio para preparar os documentos finais para cortar os laços financeiros restantes e deixar as evidências prontas para as autoridades. Depois peguei meu telefone. Eu ia convidar meu filho e a esposa dele para uma reunião para discutir meu patrimônio. Ia deixar que eles achassem que o plano cruel deles tinha funcionado. Saí do escritório do Antônio com o coração pesado e uma missão clara. Os documentos forjados estavam guardados a salvo, uma bomba relógio esperando o momento certo. Mas antes de armar a armadilha, havia mais um bem que eu precisava proteger. Não era dinheiro nem propriedade. Era a única coisa que me restava dela. Fui de carro até a agência principal do meu banco. Era um prédio enorme e imponente de mármore e vidro, um lugar onde fortunas eram guardadas e segredos eram enterrados. Passei pelos caixas e fui direto para a mesa do gerente do cofre. Uma senhora de olhar atento e sorriso solidário levantou os olhos quando me aproximei. "Senhor Camargo", ela disse, a voz suave e profissional. "Como posso ajudar hoje?" "Preciso acessar meu cofre particular", respondi, a voz tensa. "Caixa número 402. Ela assentiu, digitando algo no computador. "Claro. Deixa eu só confirmar sua autorização." Observei o rosto dela, procurando qualquer sinal de hesitação. Eu sabia que o cofre estava no meu nome, mas tinha registrado a Marcela como contato de emergência anos atrás, quando eu ainda achava que ela era família. Nunca imaginei que ela abusaria desse privilégio. "Está tudo em ordem", ela disse, se levantando. "Me acompanhe, por favor." Atravessamos uma porta pesada de aço e entramos no cofre, um labirinto de caixas metálicas guardando a riqueza escondida da cidade. Ela parou na frente da caixa 402 e inseriu a chave dela. Girei a minha e a pequena porta se abriu. Enfiei a mão e tirei a caixa retangular de metal comprida, estranhamente leve nas minhas mãos. Coloquei na mesinha no centro da sala e devagar levantei a tampa. Minha respiração ficou presa na garganta. A caixa estava vazia. Não completamente vazia. Havia um único papel dobrado no fundo. Estendi a mão e peguei. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ler as palavras. Era um recibo de casa de penhores, datado de 2 semanas antes, assinado pela Marcela. Fiquei olhando para o papel, tentando entender o que estava vendo. O recibo listava um colar de diamantes, um par de brincos de esmeralda e um relógio vintage. Eram as joias da minha falecida esposa, peças que ela guardava com carinho, peças que eu tinha reservado para a filha que nunca tive. E a Marcela tinha penhorado tudo por R$30.000. 30 toleurais. Esse era o preço que ela colocou na memória da minha esposa. Esse era o custo de uma bolsa de grife, uma viagem de fim de semana, um momento de luxo passageiro. Senti uma onda de náusea me invadir. Não era só o roubo. Era a profanação absoluta de tudo que eu prezava. "Senhor Camargo", disse a gerente do cofre, a voz cheia de preocupação. "O senhor está bem?" Olhei para cima, a visão embaçada de lágrimas de pura raiva.
Quando ela acessou a caixa, perguntei, a voz mal saindo num sussurro. A senhora Marcela veio há 2 semanas. Ela respondeu gentilmente. Ela apresentou a identificação e eu mesma processei o pedido de emergência. Ela disse por que precisava acessar. Ela disse que o senhor estava doente, disse a gerente. Disse que precisava das joias para pagar despesas médicas. Fechei os olhos, uma única lágrima escorrendo pelo rosto. Tinham usado minha suposta doença como arma, uma desculpa conveniente para roubar as únicas coisas que importavam para mim. Obrigado, eu disse à gerente do cofre, a voz fria e dura. Preciso que você congele essa caixa imediatamente. Ninguém tem acesso a ela, exceto eu. Nem meu filho, nem a esposa dele, ninguém. Claro, senhor Camargo. Vou fazer a anotação agora mesmo. Saí do cofre, o recibo da casa de penhores, apertado firme na mão. Era a última peça de evidência que eu precisava. Não voltei para o escritório do Antônio. Fui direto para a casa de penhores, listada no recibo. Ficava numa parte suspeita da cidade, longe dos gramados aparados e dos clubes do mundo do Rodrigo e da Marcela. Entrei na loja mal iluminada, o cheiro de poeira e desespero pesando no ar. Um homem com uma corrente de ouro grossa e um olhar desconfiado me observou de trás do balcão. Posso ajudar? Ele perguntou, a voz áspera. Coloquei o recibo no balcão de vidro. Quero resgatar essas peças, eu disse, a voz firme. Elas são minhas. O homem pegou o recibo e examinou de perto. Essas peças foram penhoradas por uma tal de Marcela, ele disse, os olhos estreitando. O senhor é marido dela? Sou sogro dela, respondi, o olhar firme. E essas peças foram roubadas do meu cofre particular. O homem hesitou por um momento, depois pegou algo debaixo do balcão. Não posso simplesmente entregar assim, amigo. Paguei um bom dinheiro por isso. Estou plenamente ciente do que você pagou, eu disse, puxando um envelope grosso de dinheiro que tinha sacado mais cedo. Estou preparado para reembolsar os 30 mil reais inteiros, mais qualquer juro exorbitante que você achar apropriado, mas eu saio dessa loja com as joias da minha esposa hoje. O homem olhou para o dinheiro, depois de volta para mim. Viu a determinação nos meus olhos, a promessa silenciosa de uma briga que ele não queria comprar. Devagar, empurrou uma caixinha de veludo pelo balcão. 35 mil reais, ele disse, a voz baixa. Entreguei o envelope. Conta, abri a caixa. O colar de diamantes brilhava na luz fraca. Um fantasma de um passado que eu sentia muita falta. Os brincos de esmeralda, o relógio, estavam todos ali. Fechei a caixa e saí da loja. O peso das joias, um lembrete físico da traição que eu tinha sofrido. Fiquei sentado na caminhonete por um bom tempo, o motor ligado, a chuva começando a cair de novo. O silêncio era ensurdecedor. Tinha sido traído pelo próprio filho, roubado pela esposa dele, tratado como um velho tolo e senil que só servia para pagar as contas. Mas eu não era um velho tolo. Eu era Leonardo Camargo e ia fazer eles pagarem. Coloquei a caixinha de veludo com as joias da minha falecida esposa no banco do passageiro da caminhonete. O trajeto de volta ao centro financeiro foi um borrão de céu cinzento e estradas escorregadias. Não sentia mais o peso esmagador da traição que tinha sido substituído por um foco cristalino. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Se simplesmente entregasse as evidências para a polícia naquele momento, Rodrigo encontraria um jeito de dar a volta por cima. Contrataria um advogado de defesa para alegar que o pedido de empréstimo forjado era um mal-entendido e que a Marcela tinha penhorado as joias com minha permissão verbal. Eu precisava deles encurralados numa sala onde as mentiras não pudessem salvá-los. Precisava testemunhar o momento exato em que a ilusão que construíram às minhas custas se despedaçasse em 1000 pedaços. Peguei o elevador de volta ao 42º andar. Antônio ainda estava na sala de reunião envidraçada, finalizando os papéis que tínhamos discutido antes. Quando entrei e coloquei o recibo da casa de penhores na mesa de mogno, ao lado da caixinha de veludo, Antônio parou de digitar. Olhou para o recibo, depois para as joias e finalmente para mim. Não precisou de explicação. Entendeu a profundidade da depravação com a qual estávamos lidando. Vamos acionar as autoridades agora? Perguntou Antônio baixinho. Balancei a cabeça. Ainda não.
Se ligarmos agora, Rodrigo consegue bancar a vítima na própria casa dele. Consegue agir chocado e confuso para os vizinhos. Quero ele aqui. Quero os dois sentados bem na minha frente quando as paredes se fecharem. Quero o detetive de crimes financeiros esperando na sala ao lado. Antônio assentiu devagar. Uma armadilha. Exatamente, eu disse. Peguei o telefone do bolso. Estava desligado desde que eu tinha saído da rodovia na noite anterior. Liguei. Uma enxurrada de chamadas perdidas e mensagens furiosas encheu a tela, mas ignorei todas. Abri uma nova mensagem para o Rodrigo. Tive que engolir todo o meu orgulho para digitar aquelas palavras. Tive que interpretar o papel que eles tinham escrito para mim. Tive que virar o velho confuso e exausto que eles achavam que eu era. Digitei devagar, garantindo que o tom fosse perfeitamente patético. Rodrigo, sinto muito por ontem à noite. Acho que estou muito cansado. Minha memória tem falhado e eu tenho me sentido tão confuso ultimamente. Você estava certo. Eu não consigo mais administrar tudo isso sozinho. Por favor, me encontre no escritório do meu advogado amanhã de manhã, às 10 horas. Quero discutir meu patrimônio, passar as responsabilidades e fazer as pazes com você e com a Marcela. Por favor, me perdoe. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento antes de apertar enviar. Era uma obra-prima de manipulação, jogando direto na arrogância colossal dele. Rodrigo acreditava firmemente que era a pessoa mais inteligente em qualquer sala. Acreditava que os documentos forjados dele e as ameaças em voz alta tinham conseguido aterrorizar com sucesso um velho senil a se submeter. Não precisamos esperar muito. Menos de 3 minutos depois, meu telefone vibrou com uma resposta. Pai, fico feliz que você finalmente esteja vendo a razão, escreveu Rodrigo. Isso é para o seu próprio bem. Eu e a Marcela estaremos lá às 10 em ponto. Vamos levar nosso próprio advogado para supervisionar a transição. Deixa a papelada pronta. Mostrei a resposta ao Antônio. Ambos compartilhamos um entendimento sombrio e silencioso. Rodrigo estava levando o próprio advogado. Estava entrando numa emboscada de fraude federal e ainda trazendo uma plateia para testemunhar a própria destruição. Deixa ele trazer quem quiser, disse Antônio, voltando para o computador. O advogado dele vai precisar de um advogado até a gente terminar com ele. Pelo resto da tarde, eu e o Antônio preparamos a armadilha de ferro. Cada documento foi impresso, verificado e colocado dentro de pastas pretas perfeitamente organizadas. As ordens de reintegração de posse da Mercedes e da SUV foram finalizadas. O aviso de despejo da casa do subúrbio foi assinado e reconhecido em cartório pelo fundo fiduciário. A autorização para congelar as linhas de crédito e transferir a dívida composta enorme diretamente para os nomes pessoais deles estava pronta para ser executada com uma única ligação. Depois, Antônio fez a ligação mais importante do dia. Contatou um detetive sênior da Divisão de Crimes Financeiros, um homem com quem já tinha trabalhado em vários casos importantes de fraude corporativa. Antônio explicou a situação envolvendo o pedido forjado de crédito com garantia de imóvel, o selo cartorial falsificado e os documentos médicos falsificados. Mencionou as joias penhoradas e o boletim de ocorrência falso registrado na noite anterior. O detetive não hesitou. Concordou em chegar ao escritório às 9h45 da manhã seguinte, esperando na sala ao lado até a armadilha ser disparada. Passei aquela noite num hotel tranquilo perto do centro financeiro. Não quis voltar para minha casa vazia. Pedi uma refeição simples para o quarto e fiquei olhando as luzes da cidade piscando pela janela. Senti uma sensação avassaladora de calma. A tempestade tinha passado, deixando para trás uma clareza fria e dura. Pensei no menino que eu tinha criado. Lembrei de ensinar ele a jogar bola no quintal. Lembrei do orgulho que senti quando ele se formou na faculdade, um marco que eu tinha pago com anos de trabalho físico extenuante. Percebi que o menino que eu lembrava tinha morrido fazia muito tempo. O homem que tinha tomado seu lugar era um parasita, uma criatura nascida da ganância e do privilégio não conquistado. Chorei pelo filho que perdi, mas não senti absolutamente nenhuma pena do homem que eu estava prestes a destruir. Na manhã seguinte, Rodrigo e Marcela entrariam naquela sala de reunião, esperando receber as chaves do meu império. Esperariam que eu assinasse meus direitos, minha liberdade
e minha dignidade. Esperavam uma rendição. O que iam receber era uma execução. Sentei na cabeceira da longa mesa de mogno. A cidade se estendia lá embaixo, atrás das janelas de vidro do chão ao teto. Eram exatamente 10 horas da manhã. As pesadas portas de carvalho da sala de reunião se abriram. Rodrigo entrou primeiro. Vestia um terno azul marinho impecável, o queixo erguido com um ar de triunfo absoluto. Parecia um homem chegando para reivindicar seu reino. Marcela vinha logo atrás. Segurava uma bolsa de grife e usava óculos escuros enormes, que tirou devagar enquanto examinava a sala. A expressão dela era uma mistura de tédio e ganância mal disfarçada. Suspirou alto, reclamando do trânsito no centro e de como tinha sido forçada a cancelar o horário no spa por causa daquela reunião. Atrás deles, caminhava um terceiro homem. Vestia um terno cinza um pouco apertado demais e carregava uma pasta de couro surrada. Tinha a energia nervosa e inquieta de um homem que operava inteiramente nas zonas cinzentas da lei. Era o advogado que Rodrigo tinha trazido para supervisionar minha rendição. Rodrigo não me cumprimentou como um filho cumprimenta o pai. Não perguntou como eu estava me sentindo, nem se eu tinha dormido bem. Puxou uma cadeira para Marcela, depois sentou direto na minha frente. Cruzou as mãos na mesa e soltou um suspiro longo e condescendente. Pai, fico feliz que você decidiu parar de dificultar tanto isso, disse Rodrigo. A voz pingava falsa simpatia, mas os olhos estavam frios e vitoriosos. A gente está todos muito ocupados, e eu agradeço que você finalmente esteja assumindo responsabilidade pelo seu estado mental em declínio. Não disse uma palavra. Só olhei para ele. Antônio ficava em silêncio perto da janela, segurando uma pasta preta simples. O homem de terno cinza apertado limpou a garganta e colocou a pasta na mesa. Destravou os fechos de latão com um estalo alto. Eu sou o Sr. Barbosa, ele anunciou, estufando um pouco o peito. Represento seu filho e sua nora. Preparamos os instrumentos jurídicos necessários para facilitar uma transição tranquila dos seus bens e das suas procurações médicas para o controle do Rodrigo. Barbosa tirou uma pilha grossa de papéis e deslizou pela madeira polida na minha direção. Olhou para o Antônio, presumindo que meu advogado não passava de um notário glorificado, esperando para carimbar minha derrota. Os documentos que o senhor vê aqui são uma procuração ampla e duradoura e um pedido voluntário de curatela, explicou Barbosa suavemente. Ao assinar isso hoje, o senhor concede ao Rodrigo autoridade jurídica completa sobre suas finanças pessoais, seus bens corporativos e suas decisões de saúde. É o melhor caminho, dado suas dificuldades cognitivas atuais. Evita uma batalha judicial pública e desagradável. Olhei para os documentos. A arrogância era espantosa. Eles não tinham vindo negociar. Tinham vindo cobrar. Marcela se mexeu impaciente na cadeira. Sinceramente, Leonardo. Ela suspirou, examinando as unhas feitas. Você devia estar agradecendo a gente. Não são muitas famílias dispostas a assumir o fardo de cuidar de alguém na sua condição. A gente está sacrificando muito do nosso tempo para garantir que você seja colocado numa boa instituição. Uma boa, claro, mas ainda é um trabalhão enorme para a gente. Rodrigo assentiu solene, colocando a mão sobre a da Marcela. É um sacrifício que a gente está disposto a fazer, ele acrescentou, olhando bem nos meus olhos. Mas para fazer isso de forma eficaz, eu preciso de controle absoluto sobre a holding e os fundos fiduciários. O imóvel onde a gente mora agora precisa ser transferido diretamente para nosso nome, para a gente poder usar o valor do imóvel para pagar seus cuidados médicos. Fiquei ouvindo eles tecerem a teia de mentiras. Estavam incrivelmente confortáveis com a própria crueldade. Acreditavam de verdade que eu era um velho quebrado que tinha se rendido às ameaças deles. Não faziam ideia de que um detetive de crimes financeiros estava sentado a menos de 6 metros dali, na sala ao lado, ouvindo cada palavra que diziam. Antônio deu um passo à frente da janela e ficou de pé ao lado da minha cadeira. Não se apresentou. Não ofereceu um aperto de mão ao Barbosa. Só olhou para a pilha de papéis na mesa. Meu cliente revisou a proposta de vocês, disse Antônio, a voz plana e profissional. Porém, antes de qualquer assinatura, temos algumas questões administrativas para tratar sobre o estado atual do patrimônio.
Barbosa balançou a mão displicente. Não temos interesse em atrasar esse processo com detalhes menores de patrimônio. Meus clientes estão prontos para assumir controle total imediatamente. Se seu cliente se recusar a assinar, estamos totalmente preparados para protocolar as avaliações médicas que obtivemos junto a um juiz esta tarde e conseguir que ele seja declarado legalmente incapaz. Olhei para o Rodrigo. Ele estava reclinado na cadeira, um sorriso convencido brincando nos lábios. Achava que tinha a vantagem definitiva. Achava que os documentos médicos forjados eram uma carta na manga imbatível. Você conseguiu uma avaliação médica dizendo que eu sou incapaz? Perguntei, mantendo a voz suave e hesitante, interpretando o papel que eles esperavam perfeitamente. Sim, pai. Conseguimos, disse Rodrigo, se inclinando à frente, apoiando os cotovelos na mesa. A gente pediu para um profissional revisar seu comportamento recente, as ações erráticas, o roubo do carro, os esquecimentos óbvios. O médico concordou que você é um perigo para si mesmo. Temos a avaliação assinada bem aqui. Rodrigo bateu numa pasta secundária que o Barbosa tinha colocado na mesa. Estava admitindo abertamente possuir o documento forjado na frente de testemunhas. Estava cavando a própria cova e polindo a pá. É realmente para o seu bem, Leonardo, disse Marcela. Você finalmente pode descansar. Não vai ter que se preocupar em pagar contas ou manter imóveis nunca mais. O Rodrigo vai cuidar da empresa. A gente vai garantir que seu legado seja bem usado. Os olhos dela brilhavam de ganância sem disfarce. Já estava gastando meu dinheiro mentalmente. Provavelmente planejando a próxima viagem ou a próxima compra de grife, completamente alheia ao fato de que os cartões dela já estavam congelados havia horas. Olhei para a caneta prateada e cara que o Barbosa tinha colocado em cima dos documentos. Ele fez um gesto na direção dela, insistindo para que eu pegasse e assinasse minha vida. Não toquei na caneta. Coloquei as mãos espalmadas na mesa fria de mogno. Deixei o silêncio se esticar, permitindo que os sorrisos arrogantes deles ficassem pairando no ar por mais alguns momentos. Eu queria gravar aquela imagem na memória. Os rostos convencidos e mimados de duas pessoas que achavam ter enganado com sucesso uma vida inteira de trabalho duro de um velho. Você está certo numa coisa, Rodrigo, eu disse, minha voz largando a fachada de hesitação. Meu tom não era mais suave, era frio e afiado. Eu finalmente vou descansar. Não vou mais me preocupar em pagar suas contas nem manter seus imóveis. O sorriso do Rodrigo vacilou levemente. Ele sentiu a mudança na minha postura, mas a arrogância o impediu de entender o perigo em que estava. Ótimo, ele disse devagar. Então pega a caneta e assina os papéis, pai. Vamos acabar logo com isso. Estendi a mão para a pasta ao meu lado. Não tirei uma caneta. Tirei 3 pastas pretas perfeitamente organizadas. Coloquei-as bem no centro da mesa, em cima dos documentos fraudulentos de curatela deles. Não vou assinar nada, Rodrigo, eu respondi. Mas vocês vão querer ler o que eu trouxe. A transição dos meus bens começa agora mesmo. Deslizei a primeira pasta preta pela mesa de mogno polido. Ela parou bem na frente da Marcela. Ela olhou desconfiada antes de abrir. Dentro havia um único papel com o timbre oficial do Grupo Ápice Participações e o selo de uma agência de reintegração de posse. O que é isso? Perguntou Marcela, franzindo a testa. Isso, eu disse, recostando na cadeira. É uma ordem oficial de reintegração de posse. Está sendo executada agora mesmo. Cancelei o seguro e o registro da Mercedes SUV hoje de manhã. Também cancelei o registro do Range Rover, que você usa para os almoços do clube. Guinchos estão na casa de vocês agora mesmo, removendo os 2 veículos da garagem. O queixo da Marcela caiu. Os óculos escuros escorregaram um pouco na ponta do nariz. Você está guinchando nossos carros, ela ofegou, a voz subindo de tom. Leonardo, você não pode fazer isso. Como a gente vai se locomover? Eles não são seus carros, Marcela. Corrigi, a voz firme e fria. Pertencem à minha empresa. Eu permitia que vocês usassem. Mas já que o Rodrigo acha que eu sou só um operário que o segurou a vida inteira, decidi que era hora de tirar minhas mãos generosas do caminho. Vocês agora são inteiramente self-made. Podem comprar seus próprios veículos. Rodrigo me olhou fixamente, o rosto perdendo a cor.
Olhou de mim para o Antônio, tentando avaliar se aquilo era um blefe. Pai, você está brincando, né? Ele gaguejou. Você está tentando me ensinar uma lição. Eu entendi. Mensagem passada. Liga para a reboquista e manda voltar. Não desviei o olhar. Estendi a mão e deslizei a segunda pasta preta pela mesa. Essa parou na frente do Rodrigo. Eu não estou te ensinando uma lição, Rodrigo, respondi. Estou cortando um passivo. Abre a pasta. Rodrigo pegou a capa preta de papelão, as mãos tremendo levemente. Abriu a capa. O documento dentro trazia o nome de um fundo fiduciário imobiliário, o mesmo que era dono da casa enorme no subúrbio onde ele morava. Era um aviso de despejo formal, com firma reconhecida em cartório. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel, expliquei, observando os olhos dele correrem pelo jargão jurídico. O fundo fiduciário dono da sua casa encerrou formalmente sua locação por prazo indeterminado. Se você e a Marcela quiserem continuar no imóvel depois do prazo de 30 dias, vão precisar assinar um contrato de locação comercial. O aluguel de mercado real desse imóvel é R$ 8.000 por mês. Primeiro e último mês, mais caução, vencem imediatamente na assinatura. Rodrigo levantou os olhos, arregalados numa mistura de choque e pânico puro. R$ 8.000 por mês, ele engasgou. Pai, a gente não pode pagar R$ 8.000 por mês. A gente tem o financiamento. Você não tem financiamento nenhum, Rodrigo, eu disse, a voz cortando o pânico dele feito faca. Você nunca teve financiamento. Comprei aquela casa por 2,5 milhões e tenho milhões de reais à vista, através de um fundo fiduciário. Montei uma estrutura de pagamento falsa para você se sentir um homem que tinha conquistado a própria casa. Cada cheque pequeno que você escreveu nos últimos 5 anos foi para uma conta de retenção. Eu paguei os impostos, paguei as taxas de condomínio, até paguei a reforma da cozinha externa de que a Marcela se gabou ontem. Você não é proprietário, Rodrigo. Você é um ocupante que acabou de receber um aviso de despejo. Barbosa, o advogado tira-teima que Rodrigo tinha trazido, arrancou o aviso de despejo das mãos do Rodrigo. Examinou o documento rapidamente, os olhos disparando de um lado para o outro. O rosto dele ficou num tom de cinza acinzentado. Olhou para o Antônio, que ficava em silêncio junto à janela, projetando a aura de um executor corporativo. Barbosa percebeu na hora que estava completamente superado. A papelada era inatacável. Marcela enterrou o rosto nas mãos, soltando um soluço teatral e alto. Isso é um pesadelo, ela lamentou. O que a gente vai dizer para meus pais? O que a gente vai dizer no clube? A gente vai ficar sem casa. Rodrigo bateu o punho na mesa, o impacto ecoando alto na sala. Você não pode fazer isso comigo, ele gritou, a compostura totalmente estilhaçada. Você é meu pai. Você devia me proteger. Devia cuidar de mim. Me inclinei à frente, apoiando os antebraços na mesa, encurtando a distância entre nós. Eu te protegi, Rodrigo, disse suave mas intensamente. Te protegi do fracasso. Te protegi da ruína financeira. Te protegi da realidade dura do mundo. Tive que conquistar tudo para te dar a vida que você teve. E você me recompensou tentando me trancar num asilo. Me recompensou me renegando publicamente. Terminei de te proteger. Bati na terceira pasta preta, a última que restava do meu lado da mesa. Mas ainda não terminamos de fazer a transição dos meus bens. Continuei. Ainda falta a questão da dívida de vocês. Rodrigo ficou olhando fixo para o aviso de despejo, a boca abrindo e fechando como se tentasse achar ar num cômodo de repente sem oxigênio. Olhou para o Barbosa, cuja cor cinzenta tinha piorado para uma palidez doentia. O advogado tira-teima empurrou o documento de volta na direção do Rodrigo, balançando levemente a cabeça. O silêncio na sala ficou pesado, sufocante. Marcela estava paralisada, as mãos apertando a beira da mesa de mogno com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não deixei o silêncio se esticar demais. Estendi a mão e bati na terceira pasta preta, a última do meu lado. Ainda não terminamos de fazer a transição dos meus bens. Continuei, a voz calma mas carregada de finalidade absoluta. Ainda falta a questão da dívida de vocês. Deslizei a pasta final pela madeira. Ela bateu na borda do aviso de despejo. Rodrigo não estendeu a mão para pegar. Ficou olhando como se fosse uma cobra venenosa prestes a atacar. Vai, Rodrigo.
Eu insisti. Abre. Com as mãos tremendo, Rodrigo abriu a capa preta. O documento dentro não era um parecer jurídico nem um memorando corporativo. Era um extrato consolidado das linhas de crédito de limite alto que ele e a Marcela vinham usando para financiar o estilo de vida extravagante deles. O saldo atual estava impresso em negrito no fim da página. R$ 62.450. Aqueles são seus cartões corporativos? Expliquei, observando os olhos dele correrem pela lista detalhada de compras de luxo. Vocês sempre presumiram que era um benefício ligado ao seu suposto valor na firma. Na realidade, o dinheiro saía direto de um fundo particular meu. Eu quitava o saldo no fim de cada trimestre. Paguei seus jantares, suas viagens, suas joias, toda a ilusão de sucesso de vocês. A cabeça da Marcela ergueu de repente. Os olhos dela estavam arregalados, correndo do extrato para o meu rosto. A revelação a atingia como um soco físico. Às 9 horas desta manhã, eu disse, recostando na cadeira. Eu congelei essas contas. Suspende todas as autorizações futuras e, conforme o contrato de garantia que vocês dois assinaram 5 anos atrás, sem ler direito, transferi formalmente a responsabilidade por todo esse saldo devedor diretamente para os nomes pessoais de vocês. A cor sumiu completamente do rosto da Marcela. 60 mil rise. Ela sussurrou, a voz trêmula. A gente não pode pagar isso. Nossos cartões vão ser recusados. A gente vai à falência. Ela se virou para o Rodrigo, o pânico virando fúria. Você me disse que eram benefícios da empresa. Você me disse que a gente estava bem. Rodrigo a ignorou. Ficava olhando fixo para o número no papel, a realidade da destruição financeira dele finalmente rompendo a arrogância. Percebeu naquele momento que não tinha rede de segurança, nenhum fundo escondido, nenhuma conta secreta. Tudo o que ele tinha era construído no meu dinheiro, e eu tinha acabado de fechar o banco. Pai, você não pode fazer isso, disse Rodrigo, a voz subindo, o pânico se transformando em raiva. Você está tentando nos falir, está tentando destruir minha vida por causa de uma discussão idiota num churrasco. Não foi uma discussão, Rodrigo, respondi, a voz firme, inabalável. Foram 35 anos de direito mal agradecido. Foi ver você me renegar publicamente na frente do homem que pagou o chão em que você anda. Não estou destruindo sua vida. Estou simplesmente forçando você a viver a vida que você realmente ganhou, que, aliás, é absolutamente nada. A verdade fria das minhas palavras finalmente o quebrou. Rodrigo bateu as 2 mãos na mesa de mogno, o som estalando pela sala feito um tiro. Levantou abruptamente, a cadeira arranhando violentamente o chão. Seu velho maluco, ele gritou, o rosto vermelho escuro, as veias saltando no pescoço. Você acha que pode brincar de Deus com a minha vida? Acha que pode simplesmente me cortar e me deixar com nada? Ele se debruçou sobre a mesa, agarrando a pilha de papéis que Barbosa tinha trazido, o laudo médico forjado e a procuração falsificada. Agitou os papéis no ar, os olhos selvagens de raiva desesperada. Eu não vou deixar você fazer isso, ele gritou, cuspindo pelas palavras. Você é senil. Está perdendo a cabeça. Eu tenho o laudo médico aqui. Tenho a procuração. Vou te levar para o tribunal, pai. Vou ficar na frente de um juiz e provar que você está completamente incapaz. Vou te trancar numa instituição tão rápido que sua cabeça vai girar e vou tomar cada centavo dessa empresa. Você não pode me impedir. Ele estava gritando agora, a compostura completamente perdida. Era um animal aterrorizado, encurralado, brandindo os documentos forjados feito um escudo, completamente alheio ao fato de que tinha acabado de confessar abertamente os próprios crimes numa sala cheia de testemunhas. Não me abalei, não levantei a voz. Fiquei perfeitamente parado, deixando a raiva dele se consumir sozinha no ar quieto e imaculado da sala de reunião. Olhei para o Antônio, que ficava calmo perto da janela. Antônio não olhou para o Rodrigo. Olhou para a porta que dava para o escritório ao lado. Você vai me levar ao tribunal, Rodrigo? Perguntei, a voz baixa e perigosa. Você vai ficar na frente de um juiz com esses documentos? Sim, cuspiu Rodrigo, batendo os papéis forjados de volta na mesa. Vou tirar tudo de você. Assenti devagar, uma satisfação fria e dura se instalando fundo no peito.
Então eu sugiro que você segure bem esses papéis, Rodrigo. Eu disse, porque você vai precisar deles para se explicar às autoridades federais. Rodrigo ficou parado, congelado na ponta da mesa, a mão ainda pousada na pilha de documentos forjados, mas o vermelho intenso tinha sumido de repente do rosto dele. As palavras autoridades federais pareceram ecoar pelas paredes de vidro da sala de reunião. Ele olhou para o Barbosa, mas o advogado tira-teima já estava se afastando da mesa, os olhos fixos na porta do escritório ao lado. Antônio não disse mais nada. Simplesmente estendeu a mão sob a borda pesada da mesa polida e apertou um botão escondido. Esperamos em silêncio absoluto por exatos 3 segundos. Então a pesada porta de madeira no fundo da sala destravou com um clique e devagar se abriu. Um homem entrou na sala de reunião. Não vestia um terno caro sob medida como o Rodrigo ou o Antônio. Vestia uma jaqueta cinza simples sobre uma camisa branca lisa, com um distintivo prateado, preso proeminentemente no cinto de couro. Tinha o olhar cansado e atento de um homem que passava a vida desvendando as mentiras sofisticadas de gente desesperada. Era um detetive sênior da divisão de crimes financeiros e tinha ficado sentado na sala ao lado, ouvindo cada palavra arrogante que Rodrigo tinha acabado de gritar. O detetive caminhou até a mesa e parou bem ao lado do Antônio. Olhou para os documentos que Rodrigo segurava desesperadamente. Sua expressão era completamente destituída de qualquer diversão. Se o senhor está atuando como advogado dos indivíduos que seguram esses documentos fraudulentos, disse o detetive, se dirigindo ao Barbosa, eu sugiro fortemente que considere seu próximo passo com muito cuidado. Conspiração para cometer fraude eletrônica e uso de documento falso carregam sentenças federais obrigatórias. Barbosa não hesitou. Não tentou defender os clientes, nem argumentar tecnicalidades jurídicas. Reconheceu um navio afundando quando viu um. Pegou a pasta de couro surrada, fechou os fechos de latão com um estalo e caminhou direto para a saída. Nem olhou para o Rodrigo. Só murmurou que estava se retirando da representação com efeito imediato e praticamente saiu correndo pelas portas principais do escritório. Rodrigo viu o próprio advogado abandoná-lo, a boca abrindo e fechando em choque silencioso. Olhou para o detetive, depois olhou para mim. A persona arrogante de milionário self-made tinha sumido completamente. Era só um garoto aterrorizado percebendo que não sobrava mais ninguém para limpar a bagunça dele. "Pai!" sussurrou Rodrigo, a voz tremendo tanto que mal conseguia formar as palavras. "Pai, o que está acontecendo? Quem é esse homem?" Estende a mão para a pasta uma última vez. Tirei um envelope pardo simples e coloquei na mesa. Deslizei devagar pela madeira polida, parando bem ao lado do laudo médico forjado que Rodrigo tinha acabado de agitar minutos antes. "Esse homem é um detetive, Rodrigo", respondi, mantendo a voz perfeitamente calma e medida. "Está aqui porque 3 dias atrás você fez um pedido de crédito com garantia de imóvel de R$150 mil contra minha cabana à beira do lago. Você usou um selo cartorial falsificado. Apresentou um laudo médico falso, alegando que eu era mentalmente incapaz. E forjou minha assinatura." Os joelhos do Rodrigo pareceram ceder. Ele caiu de volta na cadeira, as mãos tremendo sem controle, enquanto encarava o envelope pardo. Tentou falar, negar, inventar outra mentira, mas o ar dos pulmões tinha sumido. A certeza absoluta na minha voz e a presença física da autoridade policial o tinham paralisado. Virei minha atenção para Marcela. Ela estava encolhida na cadeira, parecendo querer se tornar invisível. Achava que era só uma espectadora dos crimes corporativos do Rodrigo. Achava que estava segura porque o nome dela não constava no pedido forjado de empréstimo. Enfiei a mão no bolso do paletó e tirei um pequeno papel dobrado. Não deslizei esse. Levantei para ela ver claramente. 2 semanas atrás, Marcela, eu disse, a voz baixando para um sussurro áspero. Você usou seu status de contato de emergência para acessar meu cofre bancário particular. Disse à gerente do cofre que eu estava gravemente doente e precisava de dinheiro para tratamento médico. Esvaziou a caixa e levou as joias de família da minha falecida esposa. Depois, entrou numa casa de penhores, na pior parte da cidade,
e vendeu 30 mil reais em diamantes e esmeraldas para pagar suas roupas de grife. Marcela soltou um arquejo agudo e estrangulado. Lágrimas inundaram os olhos dela na hora, escorrendo pela maquiagem cara. Olhou para o Rodrigo, implorando que ele dissesse alguma coisa para protegê-la. Mas Rodrigo estava olhando fixo para o detetive, completamente incapacitado pela própria ruína iminente. Localizei a casa de penhores, Marcela. Continuei, implacável. Recomprei as joias. Tenho o recibo com sua assinatura. Está agora mesmo num arquivo de evidências na mesa daquele detetive. Furto qualificado é um crime grave. Marcela desabou em soluços altos e histéricos. Enterrou o rosto nas mãos, chorando que tinha sido um erro, que não sabia o que estava fazendo, que o Rodrigo a tinha forçado a arranjar dinheiro para manter as aparências. A aliança entre eles se despedaçou na hora, enquanto ela desesperadamente tentava se salvar jogando o marido para os lobos. Chorava alto, alegando ser vítima da manipulação financeira dele. Rodrigo olhou para mim, lágrimas finalmente escorrendo pelas bochechas pálidas. Percebeu que a fortuna a qual se sentia tão merecedor tinha sumido para sempre. Percebeu que o status social que tanto ansiava tinha sido aniquilado. Percebeu que a liberdade dele estava inteiramente nas mãos do homem que ele tinha humilhado publicamente 48 horas antes. Pai, por favor, implorou Rodrigo, chorando abertamente agora. Por favor, não faz isso. Eu sou seu filho. Cometi um erro terrível. A gente estava desesperado. Eu vou fazer qualquer coisa. Vou para a reabilitação. Vou fazer terapia. Vou te pagar de volta cada centavo. Por favor, não deixa eles me mandarem para a prisão. Eu não vou sobreviver. Ele estendeu a mão pela mesa, as mãos agarrando o ar vazio, implorando pela rede de segurança que sempre o tinha amparado antes de bater no chão. Esperava que eu amolecesse. Esperava que o pai que discretamente pagava o financiamento dele e quitava as dívidas dele entrasse em cena e o salvasse mais uma vez. Olhei para o rapaz. Tinha amado o menino que eu sacrifiquei a vida inteira para proteger. Senti uma tristeza profunda e vazia, mas nenhuma pena. Tinha dado a ele todas as oportunidades do mundo para ser um bom homem, e ele tinha escolhido ser um predador. Tinha ficado na frente de uma multidão de estranhos ricos, zombando da terra nas minhas mãos. Tinha tentado me trancar num asilo para roubar o alicerce da minha vida. Levantei devagar da cadeira e abotoei o paletó do terno. Olhei para ele de cima, a expressão esculpida em pedra. Eu não sou senil, Rodrigo, eu disse, entregando a verdade final com clareza absoluta. Só não sou mais sua rede de segurança. Você quis viver como se não tivesse pai. Agora tem. Virei as costas para a mesa e caminhei para a saída, deixando meu filho e a esposa dele chorando na sala de reunião, com o detetive esperando para ler os direitos deles. Fechei a pesada porta de carvalho da sala de reunião atrás de mim, mas não fui embora imediatamente. Fiquei parado no corredor silencioso e carpetado e me virei. As paredes de vidro do escritório ofereciam uma janela perfeitamente à prova de som para a destruição do falso império do meu filho. O detetive deu um passo à frente e apoiou as mãos na mesa. Não estava mais observando. Estava assumindo o comando oficial da situação. Vi a autoridade fria na postura dele. Tirou um par de algemas de aço do cinto e colocou diretamente em cima do laudo médico forjado. A visão das restrições metálicas quebrou o fio frágil de esperança ao qual Rodrigo ainda se agarrava. Ele caiu de joelhos ao lado da mesa de mogno. Juntou as mãos num gesto patético de súplica. A boca se mexia freneticamente, implorando para o detetive, implorando para o ar vazio, implorando para um pai que já não escutava mais. Apontou para a porta por onde eu tinha acabado de sair, o rosto retorcido em agonia desesperada. Marcela não caiu de joelhos. Se afastou do Rodrigo como se ele carregasse uma doença mortal. Começou a acenar as mãos freneticamente, apontando o dedo diretamente para o marido. Mesmo através do vidro grosso eu conseguia ler os movimentos frenéticos dos lábios dela. Estava jogando ele para os lobos, para se salvar. Balançava a cabeça violentamente, negando qualquer envolvimento nos documentos forjados ou no laudo médico falso. Apontava para o recibo da casa de penhores, tentando alegar que o Rodrigo a tinha forçado a roubar as joias para pagar as dívidas dele.
Rodrigo olhou para a esposa com horror absoluto. A traição que ele devia estar sentindo teria que ser agonizante. A mulher por quem ele tinha mentido, por quem tinha roubado, por quem tinha tentado trancar o próprio pai, agora entregava ele às autoridades com prazer. Ele estendeu a mão na direção dela, tentando agarrar a mão dela, mas ela recuou com nojo. Gritou com ele, o rosto vermelho de pânico furioso. Disse ao detetive que era apenas vítima do abuso financeiro dele. Contou uma história de ter sido manipulada e mantida no escuro sobre a verdadeira natureza da holding e dos fundos fiduciários. O detetive não pareceu convencido. Já tinha investigado criminosos de colarinho branco suficientes para reconhecer as mentiras desesperadas de uma esposa culpada tentando escapar da responsabilidade. Calmamente pegou o rádio e disse algumas palavras. Menos de um minuto depois, as portas do elevador no fim do corredor se abriram. 2 policiais fardados desceram e caminharam rapidamente até a sala de reunião. Nem olharam na minha direção. Tinham suas ordens e estavam avançando para prender os suspeitos. Antônio saiu da sala de reunião e ficou de pé ao meu lado no corredor. Alissou a gravata e soltou um suspiro longo e lento. Contou que o detetive estava formalmente acusando o Rodrigo de falsificação, roubo de identidade e tentativa de fraude bancária. Contou que a Marcela estava sendo presa por furto qualificado, referente às joias de família roubadas. Seriam processados na delegacia central e mantidos em celas até a audiência de custódia. Não haveria fiança concedida naquele dia. Teriam que passar a noite de macacão laranja, cercados pela dura realidade do sistema de justiça criminal. Observei através do vidro os 2 policiais fardados se aproximarem do Rodrigo. Instruíram ele a se levantar e colocar as mãos para trás. Rodrigo resistiu por um breve momento, balançando a cabeça e chorando abertamente. Um dos policiais segurou firme o braço dele e o girou. O clique metálico das algemas, se fechando, ecoou na minha mente, mesmo que eu não pudesse ouvir. Os ombros dele caíram para a frente. O terno azul marinho sob medida que ele vestia, de repente parecia ridículo. Era uma fantasia de um homem que não existia mais. Marcela tentou resistir à prisão. Recuou para o canto da sala, soluçando histericamente e implorando aos policiais. Ergueu os pulsos, reclamando que as algemas de metal machucariam a pele. Os policiais não mostraram nenhuma simpatia. Prenderam os pulsos dela e leram os direitos obrigatórios. Ela parecia absolutamente patética, despojada da persona arrogante de clube e reduzida a uma criminosa chorando. Olhou para o Rodrigo com puro ódio, culpando ele por destruir sua vida luxuosa. Os policiais os conduziram até a porta da sala de reunião. Antônio abriu para eles, segurando aberta com uma expressão completamente neutra. Rodrigo saiu primeiro, a cabeça baixa de vergonha. Quando me viu parado no corredor, ele parou. Olhou para mim com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Abriu a boca para falar, para implorar mais uma vez que eu chamasse os advogados de volta e resolvesse os erros dele. Queria que eu fosse o pai que sempre limpava a bagunça dele. Não me mexi. Não pisquei. Fiquei como uma parede de pedra sólida. Olhei para ele, não com raiva ou moral, mas com indiferença absoluta. A conexão entre nós estava completamente morta. Disse a ele, baixinho, que precisava continuar andando. Disse que a holding não pagaria a fiança dele e que ele precisaria pedir um defensor público quando chegasse à delegacia. Disse a ele que finalmente era o homem self-made que sempre alegou ser. Rodrigo soltou um soluço quebrado e abaixou a cabeça. Os policiais o empurraram levemente para frente, guiando-o para os elevadores. Marcela saiu em seguida. Não olhou para mim. Manteve os olhos fixos no chão, os óculos escuros de grife pendurados inutilmente do colarinho da blusa. Chorava alto, o som ecoando pelo longo corredor corporativo. Foram conduzidos para o elevador que esperava, as portas de aço deslizando e fechando, cortando-os do mundo de riqueza e privilégio que tinham tentado roubar. Eu e o Antônio fomos até a sala de monitores no escritório de segurança para assistir à saída deles do prédio. As câmeras de alta definição no saguão principal davam uma visão perfeita da humilhação final deles. O saguão da torre financeira estava cheio de executivos, banqueiros
e advogados corporativos. Muitos deles eram homens e mulheres que Rodrigo tinha passado anos tentando impressionar. Eram os círculos de elite aos quais ele desesperadamente queria pertencer. As portas do elevador se abriram no térreo. Os dois policiais fardados escoltaram Rodrigo e Marcela para o saguão amplo e iluminado. O murmúrio ocupado da manhã morreu na hora. Executivos pararam no lugar, segurando as pastas, olhando chocados. Vi várias pessoas que o Rodrigo conhecia pessoalmente recuar horrorizadas ao vê-lo desfilado com algemas de aço. A fachada arrogante que ele tinha passado a vida adulta inteira construindo foi completamente obliterada na frente dos pares. Marcela tentou esconder o rosto atrás das mãos algemadas, chorando abertamente enquanto os olhares de estranhos abastados queimavam nela. Tinha passado horas se arrumando naquela manhã, se vestindo para reivindicar meu patrimônio. Agora estava fazendo uma caminhada da vergonha que seria comentada nos clubes e salas de reunião por anos. Foram conduzidos pelas portas giratórias de vidro e empurrados para dentro de uma viatura estacionada agressivamente na calçada. Antônio foi até a mesa de mogno na sala de reunião e recolheu os documentos forjados, guardando-os com segurança na pasta. Disse que o detetive tinha levado o recibo da casa de penhores e a procuração falsificada como evidência. A investigação federal começaria oficialmente na manhã seguinte. O banco que tinha flagrado o pedido de empréstimo forjado seria notificado, e o departamento de fraude construiria um caso irrefutável contra eles. Não havia saída. A evidência era esmagadora, e as próprias confissões desesperadas deles na sala de reunião tinham selado o destino. Fui até as janelas do chão ao teto e olhei para as ruas da cidade lá embaixo. A viatura saiu da calçada, se juntando ao trânsito pesado do centro e desaparecendo à distância. Senti um profundo cansaço tomando conta do corpo. A adrenalina do confronto estava passando, deixando para trás a dor silenciosa de um pai que tinha acabado de amputar um membro doente para salvar a própria vida. Antônio me trouxe uma xícara fresca de café preto. Ficamos em silêncio por um longo tempo, observando a cidade. Ele disse que as consequências imediatas eram só o começo. Avisou que as semanas seguintes seriam difíceis, com audiências, depoimentos e o desmantelamento público bagunçado da vida do Rodrigo. Assenti, tomando um gole lento do café amargo. Sabia que o caminho pela frente seria cansativo e doloroso, mas também sabia que tinha sobrevivido ao pior. A ilusão tóxica tinha se despedaçado, e eu finalmente estava livre. As semanas seguintes àquela manhã na sala de reunião passaram num ritmo lento e deliberado. Não entrei em contato com meu filho. Não respondi às cartas frenéticas que o defensor público dele mandava para meu escritório. As engrenagens da justiça giravam devagar, mas moíam com precisão. Passei meus dias trabalhando na holding e minhas noites sentado na varanda dos fundos da minha casinha de tijolinho. O silêncio que eu tinha ansiado por tanto tempo finalmente se instalou na minha vida. Mas enquanto meu mundo ficava quieto, o mundo que Rodrigo e Marcela tinham construído se despedaçava violentamente. A primeira peça a cair foi a carreira do Rodrigo. Ele sempre se gabava do cargo na firma de investimentos, usando meu apoio financeiro invisível para projetar a imagem de um homem poderoso de negócios. Mas o setor financeiro é uma comunidade pequena e paranoica. Quando os investigadores federais começaram a puxar registros bancários e entrevistar gerentes de crédito sobre o pedido de empréstimo forjado, os boatos se espalharam feito fogo. Um detetive foi até a firma dele intimar os e-mails corporativos e revisar sua pegada digital. No fim daquela semana, Rodrigo foi chamado à sala do sócio-administrador. Não recebeu um pacote de rescisão. Não recebeu a opção de pedir demissão discretamente para salvar a reputação. Foi demitido por justa causa imediatamente e escoltado para fora do prédio pela segurança particular. Os pertences pessoais dele foram enviados numa caixa de papelão barata. Teve que passar pelos colegas carregando só o casaco, sentindo os olhares de julgamento das pessoas que tinha tentado tanto impressionar. As conversas sussurradas nos elevadores e nas copas confirmaram sua ruína profissional absoluta. Sem o salário e sem minhas infusões secretas de dinheiro, a realidade da dívida composta desabou sobre eles.
O aviso de despejo de 30 dias que eu tinha entregado venceu sem um único real de aluguel pago. Ignoraram os avisos, esperando que eu amolecesse e chamasse os advogados de volta. Não amoleci. No 31º dia, o oficial de justiça chegou à casa colonial enorme para executar a ordem de despejo. Os vizinhos que tinham ido àquele churrasco farto de Dia dos Pais ficaram nos gramados aparados, observando o espetáculo se desenrolar. Oficiais fardados ficaram de vigia, enquanto equipes de mudança carregavam móveis de couro sob medida, roupas de grife e máquinas de café expresso caras até a calçada. Rodrigo tentou discutir com os oficiais, agitando as mãos e exigindo mais tempo, mas a papelada corporativa era absolutamente inatacável. A manifestação física do fracasso deles ficou exposta para o bairro inteiro. A casa foi trancada, as chaves devolvidas ao meu fundo fiduciário, e eles ficaram parados na calçada sem lugar para ir. O exílio social foi rápido e absoluto. Gente que constrói relações em cima de dinheiro se dispersa no instante em que o dinheiro some. Marcela tentou entrar em contato com as mulheres ricas do clube, esperando conseguir empréstimos pessoais ou pelo menos um lugar temporário para ficar. As ligações caíam direto na caixa postal. As mensagens ficavam sem resposta. A administração do clube discretamente revogou a associação deles, citando mensalidades atrasadas e cláusula de conduta moral. Os amigos que tinham bebido champanhe com prazer e rido às minhas custas, agora os tratavam como uma doença contagiosa. Foram excluídos da única alta sociedade que lhes importava. Despidos dos veículos de luxo e do endereço nobre, foram forçados a alugar um quarto miserável num motel barato, usando o pouco dinheiro em espécie que ainda tinham. A elite do clube fechou fileiras e os apagou da memória coletiva. O desespero torna as pessoas implacáveis. Conforme as acusações federais contra Rodrigo se solidificavam, Marcela percebeu que o marido era um navio afundando. Fez as malas, saiu do quarto de motel no meio da noite e pediu o divórcio. Contratou uma advogada barata e tentou construir uma narrativa pública de que era vítima inocente de um marido controlador e manipulador. Alegou publicamente que Rodrigo tinha escondido os crimes financeiros dele e dela e que tinha fugido para se proteger. Achou que jogar ele para os lobos lhe compraria imunidade. Achou que podia simplesmente ir embora, largar o sobrenome de casada e achar outro homem rico para bancar sua vida. Ela subestimou seriamente a competência da divisão de crimes financeiros. Enquanto estava ocupada protocolando os papéis do divórcio, o detetive vinha meticulosamente rastreando a transação da casa de penhores. Puxou as imagens de segurança em alta definição da loja. Comparou a assinatura no recibo do penhor diretamente com a carteira de motorista dela. Confirmou com a gerente do cofre que ela tinha usado pretextos falsos para acessar meu cofre particular. Uma semana depois de ela pedir o divórcio, a polícia chegou ao pequeno apartamento que ela estava alugando com dinheiro emprestado. Não se importaram com a história triste dela nem com as lágrimas. Colocaram algemas nela e a indiciaram formalmente por furto qualificado e posse de bens roubados. A tentativa dela de escapar do navio afundando só a levou a uma cela numa cadeia de outra comarca. A mulher que tinha desdenhado do meu passado de operário foi forçada a trocar os vestidos de seda por um uniforme laranja padrão, passando pelo processo humilhante de ser fichada e fotografada como uma criminosa comum. A ruína financeira agora estava completa. As administradoras de cartão de crédito, reconhecendo que as contas estavam congeladas e severamente inadimplentes, começaram processos agressivos de cobrança. Como eu tinha transferido legalmente a responsabilidade para os nomes pessoais deles, o score de crédito deles evaporou da noite para o dia. As roupas de grife, as viagens ao spa, os jantares caros, tudo se transformou em dívida esmagadora e impagável. Não tinham absolutamente nenhum bem para liquidar. Não tinham imóvel, não tinham veículo. Estavam falidos em todos os sentidos da palavra. Foram forçados a pedir defensores públicos porque nenhum advogado particular aceitaria um caso complexo de fraude sem honorário adiantado. Rodrigo tentou me alcançar uma última vez. Ligou para o meu escritório da cadeia enquanto esperava a audiência de custódia. Passou pela recepcionista e deixou uma mensagem desesperada na minha linha direta.
Chorava alto no receptor. Disse que estava aterrorizado. Disse que os outros presos estavam ameaçando ele e que não conseguiria sobreviver a uma sentença federal. Implorou que eu pagasse a fiança dele. Prometeu que trabalharia para pagar a dívida pelo resto da vida se eu só o tirasse daquela cela de concreto. Sentei à minha mesa e ouvi a gravação. Senti uma pontada de tristeza pelo menino que eu tinha criado, aquele que esperava eu voltar das obras. Mas não senti absolutamente nada pelo homem adulto falando na gravação. O menino tinha ido embora e o homem tinha feito suas escolhas. Apaguei a mensagem e instruí minha recepcionista a bloquear todas as futuras ligações do presídio. A ilusão que tinham passado anos meticulosamente construindo estava completamente erradicada. A casa estava vazia e à venda pela minha holding. Os carros de luxo tinham sido leiloados para recuperar o valor de depreciação. Tinham perseguido a riqueza com tanta ganância cega que caíram direto do penhasco, esperando que eu os pegasse lá embaixo. Acompanhei os processos judiciais à distância, lendo as breves atualizações que o Antônio me mandava toda semana. Não fui às audiências deles. Não quis ver os rostos deles de novo. O ajuste silencioso estava completo. Tinha recuperado minha vida, meus bens e minha paz de espírito. Finalmente tinha me perdoado por ter tolerado a arrogância deles por tantos anos. O cordão tóxico foi cortado permanentemente, e o silêncio bonito e tranquilo finalmente era meu para guardar. A casa do subúrbio vendeu em menos de uma semana. O mercado imobiliário estava ávido por propriedades coloniais enormes, e o comprador à vista não se importava com o drama que tinha acontecido dentro daquelas paredes. No dia em que a papelada final foi liberada, senti um profundo senso de encerramento. Os milhões de reais voltaram suavemente para a holding, cortando completamente o último laço físico com a ilusão extravagante do meu filho. Ordenei ao Antônio que liquidasse os veículos de luxo restantes. O dinheiro das vendas foi somado a um fundo recém-criado. Não guardei um único real dessas vendas para uso pessoal. Sentei com o Antônio e redigimos o estatuto da Fundação Memorial Marta Camargo. Minha falecida esposa sempre acreditou na dignidade do trabalho duro. Ela fazia minha marmita quando eu era um empreiteiro lutando para se firmar e comemorava cada pequena vitória enquanto construíamos nossa vida do zero. A fundação foi criada para oferecer bolsas de estudo integrais para jovens seguindo carreiras nos ofícios manuais. Eletricistas, encanadores, marceneiros, exatamente as pessoas que Rodrigo tinha zombado abertamente naquele churrasco. A riqueza que ele tinha esbanjado para comprar entrada num clube agora seria usada para construir futuros para jovens que realmente entendiam o valor de R$1. Minha própria vida mudou drasticamente. Passei a operação do dia a dia do Grupo Ápice Participações para minha equipe executiva sênior. Eu tinha 70 anos e finalmente tinha aprendido a lição mais difícil da minha vida. Construir um império não vale nada se você se perde no processo. Mantive minha casinha modesta de tijolinho, mas passei a maior parte do tempo longe da cidade. Comprei uma pequena cabana de madeira num lago tranquilo, escondida no fundo das montanhas do norte. Não era um imóvel de luxo, não tinha gramado aparado nem piscina aquecida. Tinha assoalho que rangia, lareira de pedra e uma vista espetacular da água. Era perfeito. O silêncio na cabana era diferente do silêncio que eu tinha suportado nos últimos 35 anos. O silêncio antigo era pesado, nascido de morder a língua para proteger o ego frágil do meu filho. Esse novo silêncio era leve e restaurador. Era o som do vento correndo pelos pinheiros e da água batendo no cais de madeira. Passava os dias lendo, consertando o deck de madeira velho e pescando. Não precisava mais fingir ser um operário aposentado simples. Era só o Leonardo, um homem que finalmente tinha ganhado seu descanso. O outono chegou, pintando as montanhas em tons brilhantes de dourado e vermelho. Eu estava sentado na varanda dos fundos da cabana, enrolado num suéter de lã grossa, tomando uma xícara de café preto forte. O ar da manhã estava fresco, carregando o cheiro de terra úmida e fumaça de lenha. Uma névoa suave pairava sobre a superfície do lago. Observei um par de mergulhões pescando o café da manhã. Não havia amigos de clube para impressionar. Não havia documentos forjados para interceptar. Só o ritmo tranquilo do mundo natural.
Meu telefone descansava na mesinha de madeira, ao lado da minha cadeira de balanço. Raramente eu usava mais. Antônio ligava uma vez por semana para me atualizar sobre a fundação, mas fora isso, minha comunicação com o mundo lá fora era mínima. Enquanto eu tomava um gole do café, o telefone de repente vibrou na madeira. A tela acendeu, quebrando a atmosfera pacífica da manhã. Olhei para a tela. Era uma chamada de um número desconhecido. Não era um código de área local. Era um prefixo genérico, geralmente associado a telefones pré-pagos ou sistemas telefônicos institucionais. Eu sabia exatamente quem era. Não precisava de identificador de chamadas para reconhecer o apelo digital desesperado. Os processos criminais provavelmente estavam chegando aos estágios finais. A realidade de uma sentença federal pesava sobre ele. Estava ligando de uma sala estéril, usando qualquer trocado que sobrasse, desesperadamente na esperança de que o pai que ele tinha tentado trancar atendesse o telefone e oferecesse um milagre. Esperava que a rede de segurança reaparecesse magicamente. Fiquei olhando para a tela brilhante, o telefone vibrando violentamente na mesinha de madeira. O toque parecia incrivelmente alto, o som de um homem se afogando, se agarrando a uma tábua de salvação. Senti uma breve lembrança fugaz de um menininho correndo pelo quintal, mas a imagem desapareceu tão rápido quanto veio. Aquele menino tinha ido embora. O homem que estava ligando agora era um estranho que tinha tentado roubar minha vida. Não senti raiva. Não senti tristeza. Senti uma sensação avassaladora de paz. Estendi a mão e peguei o telefone. Não apertei atender. Não apertei recusar. Levantei da cadeira de balanço, fui até a beira da varanda e joguei o telefone tocando dentro da lixeira pesada de metal. Bateu no fundo, a vibração ecoando surdamente contra as laterais de estanho, até finalmente ficar em silêncio. Virei as costas para a lixeira e fui até o rack de madeira encostado na parede da cabana. Peguei minha velha vara de pescar, o cabo de cortiça desgastado de tanto uso. Peguei a caixinha de iscas e desci os degraus de madeira em direção ao cais. O sol começava a queimar a névoa da manhã, revelando a água azul profunda do lago. Lancei a linha, ouvindo o plop satisfatório da isca batendo na superfície. A água ondulou suavemente, e o silêncio absoluto voltou. Pela primeira vez em 35 anos, o silêncio era inteiramente meu. A família deveria ser construída sobre uma base sólida de respeito mútuo, lealdade e amor incondicional, não apenas DNA compartilhado ou direito financeiro. Quando os filhos veem os pais apenas como recursos a serem explorados, eles destroem exatamente a rede de segurança que os mantém à tona. A jornada de Leonardo nos ensina que o amor genuíno, às vezes, exige impor limites inquebrantáveis, mesmo que isso parta o coração. Você não pode proteger alguém das consequências da própria arrogância para sempre, sem perder sua própria dignidade no caminho. Riqueza verdadeira não é o dinheiro na sua conta bancária. É a paz de espírito que vem de ter amor próprio e a coragem profunda de se afastar de quem só te valoriza pelo que você pode oferecer. Se a história de Leonardo tocou você, deixe seu like e conta nos comentários como você já teve que impor limites na sua própria vida.